Opa, vocês estão bem? Que bom. Mauazinho novo para vocês do canal, bora lá? Em uma sala de palestras, Li Yuxian, nosso protagonista, é acordado por sua professora confuso. Vendo em suas memórias que o ano atual era o ano 1033 no calendário Qinhu, ele lembra que morreu há 15 anos na montanha. Distraído e olhando pela janela, ele vê uma estátua sua. Enquanto estava sendo repreendido pela professora, ele se dá conta que reencarnou, e ela o pergunta quantos métodos de refinação existem para as armas Chuan. Nosso prota estava meio distraído e, em vez de responder a pergunta, estava reparando na aparência dessa deusa. Eu, com a professora dessa, eu tinha certeza que eu tinha virado um médico, mano. Que top! Vendo quão fácil e ridícula a questão era, o prota responde 48 métodos, fazendo a sala inteira começar a rir e debochar dele, menos a professora, ficou surpreendida. Os figurantes da sala o chamam de jovem mestre de merda da família Lee e dizem que ele devia ter pelo menos lido os livros que dizem que existem apenas 36 métodos. O prota então chama o autor do livro de pirralho e se pergunta por que ele tinha esquecido os 12 métodos restantes. E isso faz mais uma vez a sala inteira começar a rir dele, dizendo que ele estava falando bobagens após errar a questão. Mas a professora manda geral calar a boquinha e diz que o autor do livro, que o prota chamou de pirralho, realmente tinha feito 12 métodos extras, mas estava além da compreensão e por isso ninguém conhecia. A professora pensa que nosso prota, que era medíocre em artes marciais, deve ter talento para a alquimia e começa a fazer perguntas para ele, que responde todas certas, e uma delas era um problema que a própria professora estava tendo dificuldades. Ela então diz que ele não precisa comparecer mais às aulas dela e pode tirar um tempo de autoaprendizado, e sai correndo da sala para avisar alguém. Aproveitando isso, o prota também sai de sala, deixando os alunos fofocando sobre ele ser um gênio na alquimia. O prota caminha pela cidade que foi construída por seu discípulo e comenta o quão devoto ele era por fazer uma estátua sua como homenagem. Ele caminha até a torre de alquimia. Seu corpo atual tem uma constituição de merda que ainda não abriu os meridianos, por isso ele é considerado um lixo. Mas isso não seria problema para o cara que foi considerado o terceiro soberano marcial mais forte em sua vida passada. Ele entra na torre para procurar Yanji, seu discípulo, para achar uma maneira de arrumar seu corpo de merda. E com a experiência de 2 vidas, ele com certeza vai conseguir alçar voos maiores que sua vida passada. Infelizmente para ele, a recepcionista da torre diz que faz 20 anos que Yang não era mais presidente da torre. O prota fica frustrado, o cara já foi basicamente um deus tanto em alquimia e em artes marciais, agora está preso no corpo de merda de um garoto sem talento. Eu não reclamaria tanto, mano, o cara tá ganhando uma outra vida e ainda tá chorando. O prota passa uma lista para a atendente de ervas e materiais que ele ia usar para abrir seus meridianos. Mas nessa hora, um alquimista recém-formado chega e manda a garota ir encontrar um ancião. Ele pega a lista do prota e fala que era um lixo e amassa e joga fora, dizendo que a torre não era um lugar para crianças brincar. Mano, pega a visão. Em sua vida passada, qualquer rabisco sobre a alquimia dele era tratado como tesouro. E um mero alquimista de rank 1 acabou de amassar uma receita dele e jogar fora. O prota fica possesso, então começa a falar que esse alquimista deve ter usado um método muito extremo para passar na prova, e isso causou sérios danos às suas mãos e meridianos. E cita exatamente os efeitos passo a passo, fazendo o alquimista ficar assustado. Principalmente quando o prota cita que para ele se manter vivo ia precisar alejar seu cultivo e cortar fora suas mãos. Ele também comenta de uma maneira de salvar o cara, mas como ele foi expulso, ele se vira e começa a sair. Então, o cara corre atrás dele e se curva pedindo para que ele o ajudasse. O prota pede a receita que ele amassou antes, assou o nariz nela, joga no chão e diz: me arrume 10 lotes dessa lista e me procure na academia. Ele ainda finaliza dizendo que respeito não é dado pelos outros, você pode implorar para ter ou conquistá-lo. É sobre isso, guys. Mexeu com o protagonista vai ser humilhado, não tem segredo. Ele diz pro figurante que sua mão direita vai durar apenas 3 dias, fazendo o cara se desesperar, pois muitos itens da lista ele nunca viu na vida. Então, o prota fala uma receita de um remédio que pode aliviar e fazer sua mão durar alguns dias a mais, e sai da torre, deixando o figurante humilhado, jurando que após curar sua mão vai fazer o prota em pedaços.
Vemos que dentro da torre, na sala do Lord Liang, a atendente fala da lista que o garoto tinha passado para ela. A complexidade dos ingredientes faz o Lorde ficar assustado e diz à garota que na próxima vez que ela ver esse rapaz na torre, ela tem que segurá-lo ali e mandá-lo chamar imediatamente. A garota fica confusa. A complexidade da receita do garoto deixou até mesmo um alquimista rank 2 assim. Quem seria esse garoto, mano? Na rua, o prota pensa que não deve apostar todas suas fichas no figurante da torre. Mas, vasculhando seu anel espacial, a única coisa boa que ele realmente tinha era uma espada. Também tinha uma revistinha top de linha, mas vamos deixar abaixo, viu? Enquanto volta para a academia, pensando que quando ficasse mais forte vai forjar uma espada para si mesmo, ele é abordado por 2 figuras dizendo que como ele estava chamando muita atenção hoje, um tal de chefe Lan mandou os dois dar uma lição nele. Mas nessa hora, seus 2 amigos aparecem para o ajudar. Um deles bloqueia o ataque do figurante, que tinha 4 meridianos abertos. Mas outro figurante o ataca dizendo que seu colega estava muito convencido com apenas 4 meridianos abertos, e quebra o braço do gordinho. Preveja o figurante sendo amassado em alguns segundos. Outra amiga do prota aparece, Kim Hu Shui, conhecida como a princesa de Tianshui, e faz até o protagonista ficar surpreso. Parece que o lixo dono desse corpo não era tão desconhecido assim. Vendo a princesa, os figurantes dizem que como ela pediu, vai deixar assim por enquanto e começa a sair. Mas nosso protagonista não poderia ser considerado brabo se deixar eles mexerem com seus amigos e sair. Então, ele faz uma pose fodona e diz para os figurantes que eles não podem sair assim antes de entender a diferença entre uma pessoa comum e uma pessoa com 5 meridianos como eles. Nessa hora, o cara já se joga no protagonista, pensando que ia acabar com ele em um golpe só. E toma logo uma bica no meio das pernas. Meu amigo, isso doeu até em mim, cara. Quando o amigo do cara julga o prota por dar um ataque tão baixo, o prota diz que simplesmente colocou a perna pra frente e o cara burro correu na sua direção. Ele era inocente. Mas o amigo do figurante disse que não importa as desculpas, que ia fazer o prota beber seu próprio veneno e acabar com sua masculinidade hoje. Só que o cara era muito burro, família. Vendo o prota segurando uma espada, ele ainda dá um soco na direção dela, que o prota simplesmente segura para bloquear. E obviamente se lasca todo. E como seu parceiro também tem os ovinhos amassados pelo prota, mano. Esse protagonista é muito filha da mãe, velho. Nessa hora, todos os homens no recinto, como eu que tô narrando, sentiram uma dor muito forte entre as pernas, mano. Parece que essa área do homem tem Wi-Fi, todo mundo sente. O prota então disse que se não pudesse lidar com 2 delinquentes lixo como eles, ele bateria sua cabeça na parede até a morte. Ele se despede de seus amigos, deixando-os confusos para trás. E em seu quarto, ele diz que seu corpo é muito fraco e precisa de alguma maneira o fortalecê-lo. E diz que para isso ele vai usar a técnica do corpo tirânico. Uma técnica usada por um dos 10 soberanos, um título dado aos representantes do auge da sociedade marcial em Tianhu. O mais forte deles, que recebeu o título de Tirano Soberano Marcial, conseguiu essa técnica em um golpe de sorte junto com o nosso protagonista. Mas infelizmente, em sua vida passada, ele foi de comes e bebes antes de começar a cultivá-la. Então ele vai usar essa sua segunda chance e fazer isso. Mas falar e fazer é uma coisa bem diferente. O protagonista sente isso na pele e fica assustado com quão dolorosa era a prática dessa técnica. Nada mais justo, né, para uma técnica que pertencia ao soberano mais forte. Mas para ele, que já foi considerado o 3º soberano com talento, coragem e determinação, isso não era nada, era apenas uma barreira. Então, mesmo com a dor e cuspindo ketchup, ele continua treinando sem parar. No outro dia na academia, agora que ele possui uma fundação como o corpo tirânico, ele poderia treinar usando as salas de gravidades aumentada. Assim, ele aumentaria a intensidade do treino e deixaria ele mais rápido. Ao caminhar por esse recinto, ele fica nostálgico ao ver vários outros jovens praticando e lembra das décadas atrás que ele passou pelo mesmo caminho para chegar ao topo. Eu acho que ele esqueceu que ele renasceu e vai ter que passar por isso tudo de novo para ficar nostálgico assim. Considerando seu corpo lixo atual, ele escolhe as salas de gravidade apenas 10 vezes aumentada. E quando ele entra, ele fica incrédulo. Uma simples sala de 10x já colocava uma pressão absurda em seu corpo.
Ele repara que todas as salas estavam ocupadas, então usa seu senso divino para encontrar uma que logo ficaria vazia. Quando o cara sai da sala Tese, todo mundo fica putaço. Eles estavam lá há muito tempo esperando e o Prota acabou de chegar e já vai entrar em uma sala vazia. Que sorte esse cara tinha. Mal sabe eles que ele usou os hackers de protagonista. Quando o Prota estava para entrar, um aprendiz o para tentando usar seu título de aprendiz marciais com 7 meridianos para pegar a sala. Mas o Prota simplesmente diz que tá pouco se fudendo para isso e manda o cara sair da frente. O cara então insiste, dizendo que se ele puder usar a sala, o Prota podia usar seu nome caso estivesse em algum problema dentro da academia. E mais uma vez, o Prota diz pro cara simplesmente meter o pé e sair da frente logo. Após essa humilhação, o figurante diz que vai ensinar ao Prota algumas regras que novatos deviam seguir e se prepara para atacar. Quando ele libera seu poder, os figurantes em volta dos dois ficam comentando as mesmas bobagens de sempre, que ele era incrível, blá 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 blá. Então o cara diz que como ele estava de bom humor, não mataria o Prota, apenas quebraria todos os ossos do corpo dele. Mas o Prota disse que a técnica dele era o punho do tigre, e que exigia um tempo certo para que o ataque fosse fatal, e sai andando como se o figurante fosse insignificante. Óbvio que isso só deixa o cara com mais raiva ainda, que ataca dizendo que iria matar o Prota por ser tão arrogante. Então, nosso protagonista fica em pose de combate. A pressão que ele emite coloca o figurante em êxtase. Era quase como se o cara fosse uma ovelha indo direto pro abate. E olha que essas foram palavras do próprio figurante. Então, na hora da colisão, o Prota segura seu pulso e completa com um golpe no ombro. O Prota fica muito desanimado quando viu que seu ataque, em vez de desmaiar o cara e apagá-lo, simplesmente quebrou seu braço. Os figurantes em volta novamente começam a falar as mesmas merdas de antes, de novo, deixando o cara ainda mais irritado. Nessa hora, Luo Landu aparece. Ela diz que o figurante podia deixar a sala, já que estava ocupada. Então, ela parabeniza o protagonista, mas diz que com apenas esses truquezinhos ele não vai a lugar nenhum. E desse jeito ele nunca venceria. Aparentemente, os dois tinham uma história junto. O antigo dono do corpo gostava dela, mas foi rejeitado por ela quando se declarou por ser inútil para o cultivo, já que seu corpo não conseguia abrir os meridianos nem com a ajuda de alquimistas. Todo mundo então se lembra dele, o jovem mestre lixo da família Lee, e começam as fofocas. Enquanto todo mundo humilhava o Prota, ele simplesmente diz para a garota que ela estava certa, mas a luta atual não era com ela. Então ele encara o figurante deixando o cara em choque e diz que como já tinha acabado, ele ia treinar e entra na sala deixando os dois para trás com um cara de merda. A garota então completa dizendo que se o figurante tivesse aprendido sua técnica em sua essência total, o Prota não teria conseguido quebrá-la facilmente, fazendo todos os figurantes perto rir da cara do cara mais uma vez. Já dentro da sala, o Prota faz um monólogo de como era difícil a vida de quem cultivava e tal. Ele completa dizendo que se conseguir liberar seus meridianos e condensar seu Ki, ele levará uns 10 dias para estar de volta ao pináculo do Reino dos Nove Céus e começa seu treino. Agora, para vocês não ficarem perdidos, vou passar uma tabelinha de guia de reinos de cultivo desse manhwa e vocês pausam para ver. Dentro da sala de gravidade, o Prota estava sofrendo. Ele já tinha se lascado todo treinando simplesmente em casa. E agora nessa sala 10 vezes aumentada, ele estava sofrendo muito mais. Mesmo babando litros de ketchups, ele fica animado com o treino na sala e diz que em 3 dias vai estar com o mesmo físico de um aprendiz marcial. Isso aumentaria em 60% a chance dele abrir seus meridianos. Enquanto o Prota se lascava todo treinando dentro da sala de gravidade, o boato dele ter ganhado do figurante se espalhou, chocando a todos. Um garoto comum havia derrotado um aprendiz marciais com 7 meridianos abertos. Com vários boatos rolando, 3 dias passaram voando. O Prota sai de dentro da sala todo destruído, causando mais boatos estranhos. Alguns da luta contra o figurante, outros se perguntando por que ele treinava até quase morrer e outros falando que ele faz isso para conquistar a garota de antes. Enquanto geral estava fofocando, um figurante dá um grito desesperado. Quando todos olham para a sala que o Prota treinava, eles veem todos os bonecos que nunca foram quebrados em mais de centenas de anos destruídos no chão.
e se pergunta se esse garoto ainda era humano. Já em seu quarto, nosso protagonista ficava abismado com quão grandiosa a técnica corpo tirânico era, após perceber que todos seus ferimentos já haviam se curado. O prota é surpreendido por seu amigo e acaba deslocando o braço do cara. Então, o jovem diz que a professora estava desesperada procurando ele nos últimos dias. E também comenta que Lan Fei, o chefe dos dois figurantes que o prota acabou com a masculinidade no começo, tinha entrado em cultivação isolada para avançar para o reino de origem, e que quando ele voltasse, ia atrás do prota com toda certeza. Mas o que mais desespera o amigo dele foi que o prota disse para ele não se preocupar, afinal era apenas o reino da origem, e disse que tinha algo mais importante agora. Nessa hora, ele olha para o seu amigo com uma cara assustadora e diz que precisa de muito dinheiro emprestado, mano. E eu aqui pensando que era algo muito sério. Seu amigo então lhe empresta o dinheiro, e quando estava se preparando para sair, uma explosão destrói a porta e o joga longe. Era o tal do figurante Lan Fei, que o amigo do prota tinha acabado de falar, que destruiu a porta e o amigo dele com um chute. E também joga o outro amigo dele todo lascado no chão. O figurante então chama o prota de lixo maldito e diz que o desafia o prota a tocar de novo nos seus homens. Então ele é? Após aquela declaração linda de amor do figurante, os dois seguidores dele ficam emocionados e pedem para que seu chefe acabe com o nosso prota, que tinha amassado os dois na porrada. O prota então encara os figurantes e diz que seu chefe estava apenas no primeiro estágio do reino da origem e eles estavam fazendo toda essa comoção. O figurante então tem a audácia de apontar para o nosso prota e perguntar se ele iria se ajoelhar e pedir perdão ou se ele teria que quebrar os braços e pernas dele, fazendo o prota ficar irritado e dizer que fazia muito tempo que não ouvia uma ameaça tão arrogante. E ele estava com a carinha bem amigável. A pressão que o prota coloca no figurante quando diz isso é tão grande que o bichinho fica com tanto medo que ataca desesperado, pensando que se ele hesitar, não teria mais coragem de enfrentar esse monstro que estava na frente dele. Nessa hora, a imagem do prota em uma onda gigante e o figurante é apenas uma merdinha minúscula aparece na mente do cara. Vendo que o cara tava atacando assim sem mais nem menos, o prota ainda tira uma onda dele, fazendo o cara ficar muito mais emputecido. Mas não adiantou muito, pois o prota ainda consegue defender seu ataque deixando todos incrédulos, já que o prota não tinha nenhum meridiano aberto. O prota começa a rir e diz que fazia muito tempo que não usava toda sua força, e diz que o ataque do figurante foi satisfatório, e completa dizendo para eles continuarem que agora era a hora dele dar umas dicas pro cara, deixando todo mundo em volta em choque. Após essa humilhação, o figurante usa sua técnica Fluxo das Nuvens e pergunta como o prota vai se defender de seu golpe com a força de um guerreiro marcial do reino da origem, fazendo os figurantes que veio com eles se abrirem igual uma flor. Esses malucos é muito suspeito, tio. E mais uma vez, o prota diz exatamente como a técnica do figurante funcionava, e ainda cita todos os erros que ele estava cometendo, deixando os figurantes com mais raiva ainda, e termina dizendo que ele tinha muita sorte de aprender algumas coisas com ele, e com um simples movimento ele desarma o cara, fazendo ele se cagar tudo. O cara não abriu nem o meridiano e já estava humilhando ele. O prota mete uma bica na cara do maluco que sai voando com vários ketchup saindo de sua face. Então, ele apoia a espada bem no meio das pernas do maluco e fica debochando, dizendo que o ataque do figurante tinha sido tão forte que ele não estava conseguindo mais segurar sua espada e que a qualquer momento ela poderia cair e partir o bingolim do maluco. Ele completa dizendo que ficou com preguiça de acertar as contas com esse maluco, mas o infeliz veio e ainda machucou seus amigos e não feliz atentou contra a vida do nosso meninão. Então ele termina perguntando se com todas essas acusações ele merecia sair sem nenhum arranhão, fazendo o figurante implorar por seu amiguinho que estava para ser cortado fora. E ao mesmo tempo todo mundo segura suas partes imaginando o pior. Ele diz que para manter seu corpo inteiro ele deveria pagar, e também aponta para os trouxas que veio com ele, fazendo todo mundo tirar seus tesouros e entregar pro prota.
ele também pega o pingente de jade do figurante, que era uma herança da família Lan. O Prota diz que se ele não quiser entregar o jade, tudo bem, mas ele iria machucar todos os figurantes que veio com ele. Lan Fei, para não perder seus seguidores, diz que a vida de seus homens valia mais que qualquer tesouro e entrega o jade. Vendo esse showzinho, o Prota finge atacar o figurante para desmascará-lo. E óbvio que o maluco usa a garota que veio com ele como escudo, fazendo os outros figurantes olhar para ele com raiva. E o Prota finaliza dizendo que estava apenas brincando e manda os caras vazar dali. O jade era uma pedra divina de 5 cores, que ajudaria o Prota quando ele fosse abrir seus meridianos. Depois de confirmar isso, o Prota olha por nada e diz que o show já tinha acabado, e manda o alquimista que estava se escondendo e vendo tudo aparecer. Isso deixa o cara em choque, como um garoto com meridianos selados poderiam derrotar Lan Fei e ainda conseguir ver onde ele estava escondido, acabando com seus planos de entrar sorrateiro e roubar a fórmula do antídoto. O Prota então pergunta se ele tinha conseguido todos os ingredientes que ele havia pedido. E o figurante, como não tinha mais certeza se conseguiria derrotar nosso meninão, depois de ver como ele ganhou tão fácil de Lan Fei, entrega e diz que só conseguiu 6 lotes. O Prota então pede para ele cuidar de seus amigos caídos, deixando o alquimista muito puto, mas mesmo assim ele obedece. O cara pede então para o Prota dar a receita para ele, dizendo que já fez demais e que não obedeceria mais o garoto. E nosso Prota diz que aposta que em pouco tempo ele estaria muito feliz simplesmente para poder servi-lo. O alquimista pensa que o Prota tinha mentido para ele e começa a gritar. Mas então o Prota diz que não perderia seu tempo mentindo para um simples alquimista de nível 1 e entrega a receita. E quando o maluco tava indo embora, o Prota fala que a receita vai curar todo o corpo dele. Mas a doença deixou o corpo dele com sequelas que farão ele ter que se esforçar 100 vezes mais no cultivo, além da redução significativa do poder da alma que o alquimista já teve, fazendo-o retornar para um aprendiz. Ele completa dizendo que se o cara tivesse sorte, ele julga que em 50 anos talvez ele conseguiria voltar para o nível 1 de novo. O figurante então pergunta qual era o motivo do Prota estar contando isso, e o Prota diz que tem um método de fazer ele recuperar seu nível 1 em 15 dias, fazendo o cara duvidar do Prota e mais uma vez, nosso meninão diz que nunca perderia seu tempo enganando alguém tão insignificante. O Prota diz então que ele só precisava se tornar seu servo, que ele o ajudaria. Mas o figurante, mais uma vez, não conseguindo contemplar sua insignificância, começa a gritar com o Prota, que então completa dizendo que ele só precisaria ser seu servo por 15 dias, e depois disso ele teria que sumir da sua frente, fazendo a mente do figurante ficar em tilt. Como um garoto pode conhecer e diagnosticar uma doença com a simples olhada e ainda diz que tem uma cura para isso? Usando uma técnica da mente, o Prota faz o figurante ver alucinações e ficar em estado de choque, e diz que ele tem um tempo de 3 respirações para ele tomar sua decisão. Mesmo confuso, o figurante aceita. O Prota então diz que logo ele verá que essa foi a melhor decisão que ele tomou em toda a sua vida. Ele então entrega um papel com um método de cultivo e quando o cara vê, fica totalmente assustado. Era uma arte de cultivação da alma. O Prota diz que se ele não conseguir chegar no nível 1 em 5 dias com essa técnica, ele não deve mais aparecer em sua frente, pois não seria digno nem de ser seu servo. Então termina dizendo que era para o figurante se dirigir a ele como jovem mestre a partir de agora. Na volta para a Torre de Alquimia, o figurante se pega pensando o quão sortudo ele foi. Afinal, uma técnica dessa só era descrita em lendas, e o garoto tinha dado a ele como se fosse nada. Ele então termina pensando que mesmo que daqui para frente ele precise se tornar um escravo, ele seguiria o jovem mestre e se pergunta quem na verdade ele era. Dentro de seu quarto, o Prota estava cultivando. Nessa sua segunda chance, ele estava usando muito seu poder da alma do que qualquer outra coisa. Graças à técnica que ele achou em sua vida passada, ele conseguiu aumentar o nível de sua alma.
Ele pensa que talvez o motivo de sua reencarnação seja essa técnica, pois quando ele acordou nesse corpo, as inscrições dessa técnica estavam pulsando em sua mente. Ele contempla que nesse mundo existem 3 tipos de cultivadores: da alma, do físico e os alquimistas. Eles focam em uma área para conseguir se fortalecer, mas o Prota lembra que sua vida passada ele não conseguiu ascender, pois não havia cultivado seu físico, e dessa vez ele não cometeria o mesmo erro e faria um cultivo completo focando nos 3. Apenas quando o corpo e espírito estiverem em seu máximo, os cultivadores terão a chance de avançar para o lendário reino dos 10 mundos. E esse era o caminho que ele iria trilhar nessa sua nova chance. Então, usando a jade e os ingredientes que ele havia conseguido, o Prota começa a refinar pílulas e agulhas para finalmente liberar seus meridianos. Usando uma técnica, ele funde as agulhas e a pílula da limpeza da medula e as usa em si mesmo para liberar seus meridianos. Quando finaliza, ele conseguiu abrir 5 meridianos e ainda acha ruim, e diz que precisa achar uma maneira de conseguir mais jades da família Lan para abrir mais seus meridianos. Assim que acaba o processo, seus amigos acordam e, vendo a cor verde no corpo do Prota, pensam que ele tinha sido envenenado pelos figurantes. Mas então o Prota os conta que isso era o efeito de suas agulhas e de limpeza da medula, e diz que espancou todos os figurantes e ainda pegou o dinheiro de todos, deixando seus amigos incrédulos. Seus amigos ficam felizes por ele, mas também ficam muito preocupados que a família Lan não aceitaria facilmente isso. Mas como contratar alguém de fora para entrar na academia era impossível, afinal o diretor era um dos poucos reis marciais da cidade, dificilmente os figurantes que já não aguentavam 5 minutos de porradaria sincera com o Prota sem meridianos fariam algo. Imagina o que aconteceria com eles no futuro, sendo que a força deles só aumentaria. Enquanto conversavam, eles lembram que o terceiro colocado da lista dos mais fortes da academia era Lan Xuan, o meio-irmão de Lan Fei. Ele era um mestre marcial e se formaria esse ano. E enquanto os amigos do Prota estão assustados, ele pensa que essa lista não era nada. Afinal, ele já foi considerado o terceiro mais forte do mundo. Eles então completam dizendo que como o ano já estava acabando, talvez eles conseguissem evitar o cara. Mas o Prota então os chama e diz que eles não precisam ficar preocupados, pois ele mesmo vai atrás do cara, fazendo os dois ficarem completamente enlouquecidos, enquanto ele pensa que mal podia esperar para colocar a mão em outro jade de 5 cores. Enquanto isso, em outro lugar, Lan Fei está tomando um esporro de seu tio, que era um professor da academia. Ele comenta a sorte que ele teve de seu meio-irmão Lan Xuan estar em cultivo isolado e não ter ficado sabendo dessa história. Provavelmente os dois vão competir por algum posto alto na família Lan, e isso seria uma desvantagem para esse figurante. O tio dele o chama de lixo e diz que vai cuidar de tudo ele mesmo. Afinal, estava chegando a avaliação anual da academia e ele ia ocupar o cargo de examinador-chefe e eliminar nosso Prota, que ele pensa ainda não ter aberto nenhum meridiano. E termina dizendo que depois que ele for expulso da academia, eles recuperarão o jade da família Lan e o figurante poderá fazer o que quiser com o Prota. Rapaz, quem é esse maluco na fila do pão, cara? Vai tomar um sarrafo que não vai nem anotar a placa. Mas Lan Fei, como todo bom figurante que não pode esperar para ser humilhado, diz que como o exame só vai ser em 7 dias, ele quer se vingar pelo menos da humilhação que o Prota fez passar. E sugere um plano para seu tio, que ao ouvir, ri como um psicopata e diz que talvez seu sobrinho não seja um lixo por completo como ele pensava. No pátio do Prota, enquanto ele estava cultivando, ele sente algumas pessoas entrando escondidas com seu senso divino. Ele abre a porta e encontra uma carta de amor de Luan Landuo. Então ele sai do seu quarto todo arrumado. E os dois malucos que estavam escondidos pensam que ele caiu no plano patético deles. Eles invadem o quarto do Prota, enquanto o mesmo os observa de longe, se perguntando qual seria o plano genial desses figurantes. Após eles saírem, o Prota percebe que eles queriam
o incriminar colocando roupas íntimas roubadas das garotas da academia em seu quarto e fica feliz em jogar esse jogo com eles. No bilhete dizia que ele deveria encontrar a garota no viveiro, uma área reservada para os casais que queriam fazer algumas coisinhas juntos. E nosso prota, assumindo o papel de todo bobo, foi ao local e lá encontra uma delicinha loira fugindo de um cara com cara de psicopata, velho. O maluco começa a rasgar a roupa da loirinha em uma cena patética e diz que vai começar o show ali mesmo. E o nosso prota começa a rir e diz que ela poderia ficar tranquila, que não seria ele que ia salvar, e sim eles. Então ele aponta e nessa hora aparecem várias pessoas com o reitor da academia. Em choque, o figurante viu que o planinho deles estava indo de base, mas nem teve muito tempo, pois já toma logo um quebra-queixo do reitor e cai igual um saco de bosta e ainda é linchado pelos alunos que vieram junto. Enquanto o figurante passava maus bocados e apanhava de todo mundo, o prota aproveita essa situação para tirar uma casquinha da loirinha que fica toda boba, enquanto o nosso garotão brinca com ela. Eles percebem que ele já sabia de todo o plano deles, e vendo que a primeira parte do plano deu ruim, Lan Fei, que estava assistindo tudo de longe, parte para a parte 2 do plano. O reitor já estava indo levar o figurante espancado para a diretoria, e o prota carregava a loirinha no colinho como uma princesa. Então Lan Fei chega com uma multidão de garotas e começa a narrar seu conto inventado de um ladrão pervertido na academia. Todo mundo concorda que o culpado tem que ser pego e julgado. Então, o prota com uma cara de inocente entra no jogo e pergunta com uma cara de todo bobo o que o roubo de roupas íntimas tinha a ver com Lan Fei, fazendo com que todas as garotas começassem a duvidar dele. Um figurante que fazia parte do plano diz que eles estavam perseguindo o ladrão até aquele local. Então eles dizem que o prota estava tentando desviar o assunto, agindo muito suspeito, e pedem para vasculhar seu quarto como precaução. A princesa, que também foi uma das vítimas e que também era amiga do prota, diz que não achava que poderia ser ele, e pressiona um dos figurantes perguntando se ele tinha certeza se ele viu o ladrão, fazendo o cara ficar desesperado. O crime para mentir para a realeza era punível com uma execução de toda a sua família. Mas ao olhar para Lan Fei, ele assume o risco e diz que sim, e ainda completa dizendo que o ladrão parecia muito Lin Yuxion, nosso protagonista. Então nosso prota diz que para provar sua inocência, o reitor podia procurar em todo o seu quarto, mas ele completa dizendo que se fosse inocente, o figurante ia ter que dar uma boa explicação para essa acusação sem provas. Afinal, ele era honesto e nunca faria nada tão imoral, fazendo todas as garotas acreditarem em sua inocência, menos a loirinha que já tinha sido bolinada por ele. Quando todo mundo chega na frente do quarto do prota, o professor e tio de Lan Fei já estava esperando todo mundo lá. Como isso era muito suspeito, o reitor e o prota perguntam por que ele estava ali, já que disseram que o ladrão tinha ido para o viveiro. Então, para evitar suspeitas, ele diz que só estava tentando descobrir o mais rápido possível quem era esse ladrão maldito. E assim que ele fosse encontrado, deveria ser expulso imediatamente. O reitor, achando isso muito suspeito, diz que primeiro deveria abrir uma investigação para ver que isso não foi armado. E o prota diz, enquanto ri, que já que o professor estava ali, ele tinha total certeza que seria justo quando capturassem o culpado. E diz que todos podiam entrar e procurar à vontade. Vendo que apenas os amigos de Lan Fei estavam indo, o reitor diz que se alguém fosse pego plantando provas falsas, seriam expulsos. E a princesa disse que também iria ajudar a vasculhar, afinal ela estava preocupada com seu amigo. E no final, o professor sugere que para não ter nenhum problema, era melhor todos entrarem. Quando eles não encontram nada, o professor já diz que o prota era inocente, percebendo que o prota tinha descobrido seus planos, e começa a sair, dizendo que tudo ali já estava terminado. Mas o prota diz que o próprio professor disse que queria capturar o ladrão rapidamente que estava solto. Mas assim, simplesmente depois de descobrir que ele era inocente, ele desiste.
Então, o professor usa uma desculpa que a academia era muito grande, que para eles procurarem demoraria muito e passaria a noite inteira nisso. Mas o prota lembra que o figurante disse que viu o ladrão e que talvez o chefe dele, Lan Fei, tinha planejado isso tudo. Lan Fei, então, para limpar sua barra, aponta pro prota e diz que ele tá mentindo. Mas o prota fala que era inocente e que agora era a vez de provar também que ele era inocente e pede para vasculhar o quarto de Lan Fei. O figurante burro, não percebendo os planos do prota, aceita. Mas a loirinha, que não era boba nem nada, já percebe que o prota tinha virado a situação e diz que precisa fugir. Mas o figurante burro leva todo mundo pro seu quarto. E quando chega lá, ele ainda debocha de todos, dizendo que eles poderiam procurar à vontade, mas que deveriam ter cuidado, pois as coisas lá dentro eram bem caras. E como se já soubessem o que procurar, os amigos do prota entram em seu quarto e já saem com um baú na mão, que Lan Fei disse que era seu baú pessoal, que apenas ele tinha a chave de abrir. Lan Fei, então, todo bobo, abre o baú para mostrar sua inocência e todas as roupas íntimas das garotas estavam lá dentro. Ele começa a gritar que foi armação, mas o prota diz que ele mesmo tinha dito em voz alta que apenas ele tinha a chave. As garotas começam a gritar pedindo a expulsão dele, e o amigo do prota diz que no meio das roupas tinha um sabonete usado. O gordinho então diz que havia um rumor pela academia que Lan Fei gostava de derrubar o sabonete durante o banho e fazer com que seus subordinados pegassem para ele. Depois que o prota colocou o figurante no seu lugar no último vídeo, ele estava cultivando normalmente quando seu amigo chega correndo para lhe contar que Lan Fei tinha sido expulso. Porém, seu tio, o professor suspeito, seria o próximo examinador e provavelmente ele tentaria os reprovar. O prota debocha, dizendo que se ele tentar algo, vai fazer ele também ser expulso como um inútil do seu sobrinho, fazendo o gordinho ir à loucura. Mudando de assunto, ele pergunta se seu amigo tinha alguma notícia de Lan Xuan, o meio-irmão de Lan Fei. Então, o gordinho fica desesperado e começa a gritar, falando que agora que o prota comentou, ele lembrou que Lan Xuan disse que ia vingar seu meio-irmão, e é óbvio que isso deixa nosso protagonista muito feliz. Outro jade de 5 cores seria entregue de bandeja para ele ficar mais forte. Eu acho que esse gordinho vai acabar tendo um infarto se continuar andando com o nosso prota, mano. Na associação de alquimistas, com a dica que o prota havia lhe dado no primeiro capítulo, a professora Ruivinha consegue forjar a arma que ela havia falhado muitas vezes e completa o teste. Enquanto o mestre lhe davam os parabéns, eles perguntam como ela conseguiu resolver os problemas que ela havia enfrentando antes para forjar essa arma. Então, ela lembra da hora que o prota deu dicas para ela durante a aula e explica para eles tudo, tirando a parte que foi o prota que disse. Isso deixa todos os velhos mestres alquimistas eufóricos, pensando que ela havia descoberto essas teorias sozinha, e dizem que agora a cidade de Tanshui ganhou outro grande alquimista, e começam a organizar as comemorações que ocorrem sempre que um alquimista melhora seu nível ou é aprovado. Mas a professora então lembra que isso não era feito dela, e sim da genialidade do prota, e diz que não quer fazer festa e prefere ficar anônima. Mas os velhos insistem na festa, afinal a conquista dela tinha sido muito grande, algo que ninguém conseguiu nos últimos 100 anos, ficando atrás apenas de Yang Ji, o discípulo do prota na vida passada. Enquanto eles discutiam sobre o sucesso da Ruivinha, um figurante muda de assunto, dizendo que Jarong, o alquimista que agora é servo do prota, estava envenenado por trapacear para passar no exame, deixando todos incrédulos. Afinal, uma acusação dessa não podia ser levada levianamente. Ele conta tudo o que sabe e os velhos dizem que isso era inaceitável. Mesmo ele não gostando do cara, fazer uma acusação dessa era muito séria. O cara diz que ele tem provas e mesmo se ele não tivesse, os efeitos colaterais já deveriam ser visíveis, e o mestre da torre nessa hora manda chamar Jarong imediatamente e diz que não importa o que ele estivesse fazendo. Quando ele chega, ele cumprimenta e parabeniza a Ruivinha por passar no teste como se nada tivesse errado, e pergunta ao mestre Shu por que ele havia o chamado, afinal ele estava refinando em reclusão.
Mas nessa hora o figurante já começa falando que ele podia parar de fingir que todo mundo sabia que ele estava envenenado por trapacear. O mestre da torre mostra as provas e diz que ele estava sendo acusado de trapacear e pede uma explicação para ele. Jiarong fica em choque por não perceber que o maldito tinha colocado alguém para vigiá-lo. Mas lá no fundinho ele fica muito feliz, já que nosso prota tinha curado ele e ainda presenteado com uma técnica de cultivo da alma. Se não, ele tinha ido de comes e bebes agora, afinal mentir para a associação de alquimistas era um crime muito grave. Então, fazendo um super show, ele xinga o cara e diz que ele o deve uma explicação agora e mostra suas mãos sem sinais de envenenamento, deixando todo mundo surpreso, principalmente o cara que estava acusando ele, que pergunta como ele conseguiu curar o veneno da pedra Ventuin e usa seu sentido divino, alegando que mesmo que por milagre ele tenha achado um jeito de se curar, o poder de sua alma agora deveria ser bem mais fraco que de um alquimista de primeiro grau. Jiarong, que agora estava bufado com a técnica do prota, libera todo o seu poder da alma e pergunta se o cara era digno de tal coisa, fazendo o figurante ter uma reação e soltar ketchup pelo corpo todo e ficar todo murcho parecendo maracujá velho. Todos os velhos que viram isso apenas lamentam a burrice do cara de agir precipitadamente, enquanto Jiarong fica rindo e louvando o prota que lhe deu uma técnica absurda que com 5 dias fez dele capaz de derrotar um alquimista como se fosse nada. E pensa que por essa técnica ele não se importaria em seguir o prota por 15 anos em vez de apenas 15 dias. Após se livrar do cara, o mestre Shu parabeniza o processo de Jiarong e dispensa ele e a Ruivinha. Ele sai caminhando junto com a professora Ruivinha, que enquanto caminha o sugere aceitar um aluno seu como discípulo. E lógico que ela estava falando do prota. Imagina a cara dela quando descobrir que o prota é mestre desse cara. Jiarong diz que primeiro precisa se encontrar com o garoto e testá-lo antes de aceitar esse pedido. E ela agradece e pensa no potencial que o prota pode atingir se virar aluno dele. Mal sabe ela, guys. Vai ter uma boa surpresa. 3 dias depois, era o exame anual da academia. Falhar nesse exame era expulsão na certa, independente de sua família. Enquanto o prota admirava sua estátua feita por Yang Ji, seu ex-discípulo, ele ouve 2 garotos que falavam mal dele, dizendo que ele seria reprovado por não abrir nenhum meridiano. Mas nesse momento, seus amigos chegam para confortá-lo e dizer para ele ser forte. Nessa hora, o tio de Lan Fei começa a falar da prova e diz que esse ano ela vai mudar algumas coisas. Nos últimos anos, apenas dar um soco de 1000 quilos no cristal medidor ou abrir pelo menos um meridiano já lhe garantia passar no exame. Mas como muitas pessoas usavam métodos externos como pílulas e elixires para conseguir aumentar momentaneamente sua força para passar, esse ano para completar o teste era necessário cada pessoa fazer os 2. E nessa hora, ele encara o prota e pergunta rindo quem iria primeiro, como se estivessem o desafiando. E todos os figurantes presentes fazem o mesmo enquanto riem dele. Mas nosso prota grita perguntando se eles tinham perdido alguma coisa e manda todo mundo abrir bem seus olhos. Enquanto ele caminha em direção ao cristal, ele começa a concentrar sua força em cada um de seus meridianos, fazendo todo mundo ir à loucura, e quando ele pisa na frente do cristal, todos os 7 meridianos ficam visíveis em sua costa. Não preciso nem comentar que o tio de Lan Fei fica totalmente em choque. Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, o prota olha para ele e diz: preste bem atenção, ser forte não é nada de especial. Então ele concentra toda a sua força física e acerta o cristal, que fica com uma rachadura enorme no centro, fazendo a plateia de figurantes ir à loucura enquanto seus 3 amigos comemoram loucamente. Ele pergunta se eles estavam satisfeitos e diz para o professor que estava muito ocupado e se retira, deixando ele contemplando sua insignificância. Enquanto o prota se retirava, Lan Xuan aparece e o cumprimenta. E o prota mostra o dedão do meio para ele e diz que cachorros treinados não deveriam ficar na frente dos outros. Mesmo irritado e querendo matar o prota, ele mantém a compostura e diz que veio resolver os problemas de seu irmão. E o prota, querendo deixar ele muito mais irritado, diz que um cachorro maior aparece após bater no filhote.
O figurante pergunta se todos os membros do clã Lee eram mal educados como ele. Mas o Prota solta os cachorros nele, perguntando se ele tinha algum problema de cabeça, mano. Suas famílias estão brigando há anos. E agora ele vem depois que ele massacra seu meio-irmão para acertar as contas com ele. É lógico que eles não estariam bem. O cara então perde a paciência e o Prota aplaude falando: agora sim, um valentão sempre deve agir como um valentão. O cara diz que não quer discutir à toa, então ele saca uma carta de duelo e faz um discurso para a plateia. E termina dizendo que o Prota tinha duas opções: ajoelhar e nunca mexer com sua família mais, ou aceitar o duelo e se arrepender de ter nascido. Rapaz, outro idiota. O último que mandou o Prota ajoelhar quase perdeu o bingolim, mano. A princesa entra no meio falando que o figurante era bem sem vergonha. O cara já estava para se formar como um guerreiro de 9 estrelas e estava tentando intimidar um aprendiz. Mas o Prota, que estava louquinho pra sentar a porrada em figurante, diz que ele talvez estava tão desesperado assim porque tinha mesmos hábitos homossexuais de seu irmão e estava frustrado, e pergunta desde quando a família Lan começou a ter vergonha de suas ações. Lan Xuan diz que o Prota falava com muita arrogância para quem se escondia atrás de uma mulher, tentando ridicularizar ele. Então o Prota solta um cuspão no maluco e diz que apesar dele não ter nenhuma vergonha na cara de intimidar os mais fracos, ele aceita o duelo e que em 3 dias vai quebrar suas pernas na arena e fazer ele lamber seus pés, fazendo seus 3 amigos ficarem desesperados e pedir para ele não ser tão impossível. Afinal, a diferença de cultivo era enorme. O Prota fica comovido. Mesmo sendo inútil por 15 anos, o dono desse corpo conseguiu ter 3 bons amigos, diferente dele que em sua vida passada estava sozinho no topo. Então, ele diz para seus 3 amigos que vai ficar tudo bem enquanto apoia seu braço no ombro da princesa, fazendo ela ficar toda coradinha. Primeira conquista de garota para o harém desbloqueada com sucesso. Enquanto o Prota saía, Lan Xuan começa a gritar que era bom ele aparecer em 3 dias para ser espancado. E o Prota diz para ele ficar de boa, que ele vai ficar 3 dias sem nem lavar os sapatos para esfregar na cara dele. O Prota então sai pensando que a família Lan e Lee tem essa má relação há anos. Por enquanto ele vai cuidar desses pequenos lixos, então futuramente ele destruirá a família Lan por completo. Após essa declaração, o Prota chega à torre de alquimia, onde encontra um rapaz tentando refinar algo, mas que estava perto de falhar. O Prota até tenta dar umas dicas para ele, mas ao invés disso acaba distraindo o cara, o que leva a uma explosão. O cara fica surpreso e pergunta como o Prota sabia, e ele responde que era pelo cheiro da receita, e diz que estava procurando por Jiarong. O rapaz fica surpreso como alguém consegue conhecer as receitas de alquimia apenas pelo cheiro, e diz que Jiarong estava em isolamento. Nessa hora, sua irmã, a atendente da torre, chega e reconhece o Prota, dizendo que um dos mestres da torre tinha elogiado muito a receita dele. Ela diz que vai levar o Prota até Jiarong e incentiva seu irmão a não desistir. Deprimido, seu irmão diz que ele estava atrapalhando muito ela e que talvez ele não tenha nenhum talento para alquimia. Vendo isso, o Prota então fala para ele colocar exatamente 3 ervas a menos na próxima receita e também dá outros conselhos. O cara fica meio desconfiado, mas depois de sua irmã dizer para ele confiar no Prota, ele acaba aceitando. Quando o Prota chega na frente do quarto de Jiarong, o maluco sai pulando todo bobo e logo toma uma bica na cara, pegando a atendente de surpresa. Afinal, Jiarong era um alquimista muito orgulhoso. Dentro do seu quarto, o figurante conta feliz que teve um avanço graças ao Prota, mas o mesmo diz que isso não era importante e que precisava de sua ajuda para refinar 2 pílulas, uma impactante e uma explosiva. As 2 eram pílulas de 2º grau, o que seria impossível para o figurante, mas o Prota diz que com ele o guiando tava safe demais e manda o cara separar logo os ingredientes, que ele não tinha muito tempo. O figurante separa 3 lotes e diz que a taxa de sucesso era de 60% para pílulas de 1º grau e de 2º devia ser menos que isso, quando o Prota o questiona do porquê ele ter mais de um lote na mesa.
O Prota diz para o cara esquecer isso e começar logo a refinar e seguir suas instruções. Após xingar, corrigir basicamente tudo que o figurante fazia durante o refino, fazendo parecer mais um bully do que tudo, as duas pílulas ficam prontas com apenas um lote, fazendo o figurante se abrir igual uma flor e se perguntar como isso era possível. Enquanto Jerong estava sonhando em se tornar um excelente alquimista desde que esse jovem mestre o ensine, nosso prota o pergunta por que a pureza das pílulas estava tão baixa e diz que ele era um inútil enquanto refinava, e estava fazendo uma laje desses por 2 lixos, acabando com o sonho do figurante que até cai derrotado no chão. Vendo que o figurante estava cansado, o prota diz que ele mesmo vai purificar as 2 pílulas, fazendo o figurante mais uma vez enlouquecer enquanto via as posições de mão que o prota usava na técnica de purificação. O prota termina e diz que esse era o máximo de purificação que ele conseguia fazer em seu estado atual. E quando o figurante pega a pílula para verificar, ele se abre de novo igual uma flor quando percebe que a pílula agora estava perfeita e diz que queria segui-lo para sempre, mano. Véi, se você quer dar, você fala, tio. O prota então estava saindo da torre, quando repara que o rapaz que lhe deu umas dicas agora tinha tido sucesso na refinação. E dá um polegar para cima para a atendente e vai para casa cultivar. Afinal, ele tinha que humilhar um figurante. Na academia, na sala do diretor, a prof. Ruivinha estava sendo atualizada de todas as notícias recentes da academia, já que ela tinha ficado ausente. E não consegue acreditar que Li Yuxiang passou no exame com mais de 1000 quilos e liberou seus meridianos, e que ele até humilhou Lan Fei, fazendo basicamente ele ser expulso. O diretor ri e diz que é bom para esses pirralhos mimados da grande família ter algumas briguinhas entre si, e a parabeniza por se tornar a professora mais jovem alquimista. E diz que em sua festa de comemoração vai anunciar que ela vai ser promovida a vice-diretora. A Ruivinha nem liga porque ele diz e levanta dizendo que vai impedir esse novo duelo, não dando nem ideia para a promoção de vice-diretora, e se pergunta por que o prota citaria um duelo. Enquanto ela estava indo embora pelo corredor para impedir o duelo, o diretor aparece do seu lado e ela diz para ele nem tentar a impedir. E lembra de uma simples dica do prota fez que ela passasse no teste. Ela não queria o ver espancado. Feliz, o diretor diz que isso ia ser bem interessante e que iria com ela ver esse duelo do terceiro mais forte da academia com o suposto fracassado. Ele estava louco para ver o quanto seus estudantes estavam fortes atualmente. Em outro lugar da academia, na sala gravitacional, Lan Duo e o figurante que tomou um pau no começo por prota conversam sobre o duelo. Ele tenta convencer de ir assistir com ele Liu Xiong tomar uma surra, mas a garota diz que estava ocupada e que Liu Xiong só estava cavando sua própria cova quando aceitou esse duelo. E que na verdade Lan Xuan não era melhor que ninguém por ir atrás dos mais fracos. O figurante então levanta irritado dizendo que vai sozinho pois queria ver o prota morrer. A garota apenas pensa que ele era lamentável. Após tomar uma surra, ele sente prazer em ver outra pessoa fazer o que ele não consegue. Nessa hora, quando ela olha de relance, vê que Liu Xiong estava saindo da sala gravitacional totalmente focado e fica surpresa. Fia, agora não adianta se arrepender não, o trouxa que gostava de ti já foi de comes e bebes. Na arena, toda a plateia estava reunida para ver um show, mas acho que não vai ser bem o que eles estavam esperando, hein? Lan Xuan estava meditando no meio da arena, esperando pelo prota, enquanto os figurantes fofocavam sobre o prota não aparecer por ter medo da morte. Ninguém iria o julgar, todo mundo faria a mesma coisa. A princesa pergunta aos seus amigos se o prota vai realmente aparecer. Mas ele diz que não sabe, afinal ele estava sumido nos últimos dias. E pergunta para o outro amigo se ele fugiu. Mas o outro amigo diz que isso era impossível. Um homem pode morrer de joelhos, mas nunca com vergonha. Então alguém grita e anuncia que o prota havia chegado. E o figurante, vendo ele todo confiante carregando sua espada, diz que ele estava morto.
A multidão começa a fofocar sobre ele ser burro de aparecer para esse duelo, afinal isso era basicamente um suicídio. Tenho até dó desses figurantes que não sabem de nada, guys. Na arena, depois que geral viu o Prota chegando, todo mundo se pergunta o que dava coragem para ele vir ser humilhado ou se ele tinha algum plano. Afinal, ninguém aqui teria coragem de ir de frente contra um inimigo que estava vários reinos de cultivo à sua frente. Isso era cortejar a morte e ninguém aqui era bobo. Os amigos do Prota tomam a frente e correm para evitar que ele faça essa burrice, dizendo que Lan Xuan o mataria sem piedade. E ao mesmo tempo, a Prof. Ruivinha chega mandando geral se afastar, que ela tinha algo a dizer. Então, ela grita dizendo que estava cancelando esse duelo. Todo mundo começa a fofocar, falando que tudo fazia sentido. O lixo da família Lee só teve coragem de aceitar o duelo e aparecer porque tinha alguém para proteger e impedir que o duelo acontecesse. A Prota faz uma pose foda, dizendo que Lee Yuxiong era seu aluno e por isso ela protegeria ele por qualquer maneira. Era seu dever. O Prota cruza os braços sobre o peito e pergunta com um tom de deboche por que a professora estava preocupada e protegendo Lan Xuan, sendo que ele nem era aluno dela, dando a entender que ele venceria fácil o duelo. Então, ele passa pela professora e diz que geral pode ir embora, que ele ia acabar com isso rapidamente, fazendo não só a Ruivinha ficar espantada, como todo mundo na arena. A Prof, então, vendo que impedir o duelo era impossível, libera sua aura e fica preparada para intervir na luta a qualquer momento para evitar que nosso Prota se machuque ou fique aleijado. Mal sabe ela. Quando os dois ficam frente a frente, o figurante diz que pensava que o Prota estaria com tanto medo que não ousaria aparecer. Nessa hora, um poder dourado cobre o corpo do Prota e ele pergunta para o figurante se ele achava que essas simples palavras poderiam o salvar hoje. Vendo o poder que nosso meninão estava exercendo, geral fica em choque, até a Prof, com a velocidade que ele avançou para o guerreiro marcial. O figurante que tinha apanhado antes para o Prota na sala de gravidade estava se mordendo todo de raiva vendo o avanço dele. Lan Xuan levanta dizendo que agora entende como o meio-irmão lixo dele foi derrotado. Afinal, o Prota estava escondendo seu poder de todos. E libera seu cultivo ao máximo. E geral de novo fica louco e pensa que realmente dessa vez nosso Prota vai de comes e bebes. Mas nessa hora, o diretor chega e enquanto todo mundo o cumprimenta respeitosamente, ele diz que todos estavam subestimando Lee Yuxiang. O Prota começa a caminhar em direção ao figurante. E nesse momento, o diretor percebe que enquanto o Prota anda, o chão começa a tremer, como se as leis do mundo estivessem acompanhando ele. Só que para o burro do figurante, ele pensa que o Prota estava andando todo bobo e ainda zoa dizendo que ele estava com tanto medo que não conseguia nem caminhar direito na frente dele. Ele completa dizendo que seria bonzinho, não mataria o Prota e apenas o espancaria até ele implorar perdão e destruiria o orgulho e a dignidade de sua família. Caramba, mano, que maluco bom vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz, velho. Ele usa a mesma técnica que seu irmão, fluxo das nuvens, e o Prota facilmente desvia, como se fosse simples. Óbvio que isso deixa o figurante com o fiofó piscando de medo, pensando que o Prota já tinha ultrapassado ele e sua velocidade. E isso continua, com o Prota facilmente desviando de seus golpes, enquanto ele simplesmente andava no ar. Isso mesmo, ele estava andando no ar. Até mesmo o diretor e a Prof ficam abismados com a técnica que o nosso garotão estava mostrando. Cada movimento dele era uma sincronia, como se ele estivesse seguindo um ritmo e uma sequência. E para deixar ainda mais o velho louco, o Prota começa a reunir força do céu e da terra. Todo mundo que estava assistindo a luta fica assustado quando ouve o diretor dizer isso. E no final o diretor acaba coringando e solta uma gargalhada. Era emoção demais pro coração do velho, família. O Prota tinha conseguido revestir seu corpo com a força do céu e da terra. E nessa hora parecia mais um deus que um garoto, que constantemente estava absorvendo a energia do mundo. Usando esse poder, o Prota faz um sinal e várias mãos douradas aparecem no céu atrás dele e começam a cair sobre o figurante, que nessa hora não podia fazer nada além de observar incrédulo. E o Prota então começa a recitar a técnica. Ele diz: "A vida passa em um instante, flutue no céu como um cisne." Puta, mano, que bosta, achei que seria um bagulho mó foda, mas tá bom, vai. Se é pra destruir figurante, a gente aceita.
O diretor mais uma vez grita incrédulo quando vê o Prota usando o selo da vida flutuante e completa falando que com o poder atual do nosso Prota deveria ser impossível ele conseguir fazer algo do tipo. Afinal, a dificuldade era imensa, nem ele mesmo podia fazer algo assim. Família, esse velho é igual o gordinho lá, amigo do Prota, vai acabar morrendo do coração com cada surpresa que ele toma. Ele e a prof ficam em dúvida se o Prota era de alguma forma discípulo de Yang Ji. Isso era informação demais para os dois digerirem em pouco tempo, clã. A palma dourada oblitera o figurante, deixando ele destruído, amassado no chão, como se fosse bosta pisada de cachorro. E todo mundo é mais uma vez pego de surpresa. Com apenas um golpe, o Prota derrotou o líder da gangue Xuan, um guerreiro marcial de 9ª estrela e 3º na classificação de Tianshui, dos mais poderosos. É óbvio que isso é entre os alunos. Enquanto todo mundo ainda estava digerindo essa informação, o Prota encara o lixo no chão e diz que, como ele disse, ninguém pode o salvar. O diretor grita para o Prota parar e avança para o deter, mas o Prota pisa com toda a força no Dantian de Lan Xuan, destruindo seu cultivo e o aleijando. Todo mundo estava incrédulo e em choque vendo a crueldade do Prota enquanto fofocava sobre a situação geral que Lan Xuan estava agora. O diretor pousa perto pensando que já tinha acabado. O Prota ainda desce a bica na cara do maluco e diz que avisou que faria ele lamber seus pés e sempre cumpre o que fala. Olha a situação que o maluco ficou, tio, cê tá louco, destruído. Obviamente, ele pega a Jade do figurante também, e o diretor grita dizendo que ele estava exagerando um pouco, mas o Prota simplesmente chuta o figurante que mais parecia um zumbi agora pra cima do velho, como se fosse um pedaço de merda. E o diretor, em vez de pegar o maluco que era seu aluno, mete logo um chega pra lá nele, mano. Caramba, velho, tô começando a ficar com dó desse figurante, velho. O diretor fica frente a frente com o Prota e diz que ele já tinha aleijado o cara e pergunta por que ele ainda estava fazendo isso. E o Prota diz que esse era um duelo de vida ou morte, ou seja, a vida do perdedor estava na mão do ganhador, e manda o velhote ir cuidar dos seus próprios problemas. Nesse momento, o diretor fica espantado com a ousadia desse garoto. Os professores e o amigo dele também. Afinal, em Tianshui, o diretor era conhecido como um rei. Nem mesmo os diretores da Associação de Alquimia ou a Majestade ousavam falar dessa maneira com ele. Ele cai em uma gargalhada mais uma vez coringando e pergunta para o garoto se ele tinha alguma ideia de com quem ele estava falando. O Prota diz que ele era o diretor da Academia Jialan, um rei marcial de 100 anos, apenas isso, e ainda achava que merecia algum respeito. Ele fala que se fosse ele, teria tanta vergonha que bateria a cabeça na parede até a morte. Eita pô, pega leve aí, mano, tu é o protagonista, eles não têm culpa de ser figurante não. Os amigos e a prof encaram o protagonista desacreditados, pensando que ele deveria ter enlouquecido. Enquanto o diretor soltou um grito dizendo pro Prota morrer enquanto estava louco de raiva. Ele libera seu cultivo, colocando uma pressão no garoto para ensinar uma lição a ele. O Prota, enquanto lutava para resistir a essa pressão, pergunta se o velho não tinha vergonha de intimidar um garoto quase 100 anos mais novo que ele, e diz que se sobreviver a isso, devolverá isso 100 vezes pior para o diretor. Então ele consegue ficar de pé mesmo com toda a pressão que estava sobre ele. O diretor não consegue acreditar e se pergunta de que é feito o corpo do garoto. A prof, que estava assistindo tudo do lado, sentindo a aura do garoto, olha para a estátua assustada. A expressão e a postura que o Prota tinha nessa hora era idêntica a Gu Feiyan. Cuspindo um pouco de ketchup, o Prota diz que um simples rei marcial egocêntrico acha que ele não pode revidar, mesmo que custe sua vida. Ele faria o velho pagar por isso e toma a pílula explosiva. O diretor já não entendia mais nada. Mesmo um mestre marcial ou um grão-mestre nessa situação estaria de joelhos. Mas esse garoto ainda estava de pé. Ele pensa se deve usar todo o seu poder para ensinar uma lição a esse moleque. Mas como nosso Prota poderia deixar algo assim acontecer? Ele começa a fazer sinais de mão e nuvens e ventos começam a se agitar.
O diretor, o mais poderoso de Changchun há décadas, estava suando frio na frente de um mero guerreiro marcial de uma estrela. Quem era esse garoto afinal? Os ventos levantam e o mundo treme. Os ventos e as nuvens irão rugir por minha causa. A técnica do Lord Gu Fei Yang. A grande palma dos ventos das nuvens, família. Pega essa visão. Há muito tempo, no pico da nevasca, no templo de Shen Xian, o soberano marcial Gu Fei Yang, o conquistador, aniquilou 10 soberanos marciais de 9 estrelas utilizando a grande palma dos ventos e das nuvens. Ele insultou a dona do templo 3 vezes, vagou livremente nas áreas proibidas e demonstrou desprezo a tudo. Essa história é um marco que é contada de geração em geração. O diretor manda o garoto parar com isso imediatamente, não por medo da técnica, afinal o garoto ainda era muito fraco, mas sim por ele ter medo de insultar Yang Ji. Afinal, para esse garoto conhecer essa técnica, ele com certeza só podia ser um discípulo dele. Então ele dá as costas para o garoto como se não tivesse feito nada, e diz que os dois aceitaram a luta, então mesmo com o diretor, ele não tinha opinião sobre o resultado, mas diz para o garoto não agir assim de novo no futuro. Todos os fofoqueiros que estavam assistindo ao show começam a se perguntar desde quando o diretor se tornou tão gentil. Afinal, seu temperamento era bem conhecido. Ignorando todas as fofocas, a professora instantaneamente aparece na frente do Prota. Ela manda logo ele desfazer a técnica. Nessa hora, o Prota suspira, chamando o velho de egocêntrico, e diz que dessa vez ele teve muita sorte. Então, sem dar ideia para a professora, ele senta na posição de lótus e começa a absorver toda a energia da pílula explosiva. Sentindo que a técnica que o Prota usava era muito estranha, mas também muito poderosa, a prof aproveita para cultivar também. Ela quer utilizar essa força para romper seu nível de cultivo. Os fofoqueiros de plantão começam a se perguntar por qual motivo ela estava fazendo isso. E o professor, que percebeu o que estava acontecendo, grita que o duelo acabou e dispersa todos, para não atrapalhar os dois nesse momento complicado. Algum tempo depois, a prof estava maravilhada com a quantidade de energia que ela sentiu, que foi capaz de até ajudar ela a avançar, e se pergunta que tipo de técnica celestial o Prota tinha conseguido. E quando ela abre o olho, o Prota estava encarando ela com uma cara de bobo, fazendo ela ficar toda boba sem graça e pergunta o que ele estava fazendo. O Prota disse que só estava esperando para parabenizar sua professora querida por avançar, mas a Ruivinha fica assustada quando percebe que ele avançou também. Mas ele disse que seu avanço não era nada comparado com o dela, que estava no reino dos quartos guardiões. Mas ela logo o ignora e puxa a orelha do garoto Batutinha e manda ele desembuchar tudo o que aconteceu enquanto ela estava cultivando. Nosso Prota disse que estava muito ferido e explicaria tudo para ela quando ele se recuperar. Ela diz então que ia dar 3 dias para ele. Enquanto ela saía da arena, o Prota começa a rir e diz que o talento dela era extraordinário e que valeria a pena para ele treiná-la. Então, sem perder mais tempo, ele vai para as salas de gravidade aumentada para cultivar a energia da pílula explosiva o mais rápido possível. E todo mundo que vê ele chegando se afasta com medo de que, de alguma forma, o irritasse e acabasse como Lan Xuan. A garota que sempre desmereceu ele antes, ouve as fofocas dos figurantes sobre o Prota ter acabado com a raça de Lan Xuan, que agora viverá o resto da sua vida como um aleijado após ser destroçado com apenas um golpe. Eles dizem que nem mesmo o primeiro ou segundo colocado da classificação de Qian Shui conseguiria resistir a Li Yuxian, isso sem contar a crueldade que ele mostrou após derrotar o figurante. A garota não consegue entender o que deve ter acontecido para o garoto inútil que nem conseguia nem mesmo abrir um meridiano ficar tão forte. Agora não adianta não, filha, perdeu. Agora nosso Prota tá de olho na prof Ruivinha, e ela ainda prometeu dar pra ele 3 dias, todo mundo aqui no canal ouviu.
Rapidamente, o Prota termina seu treino avançando para o pico de um guerreiro de 2 estrelas, e a força de sua alma de primeiro grau foi 100% recuperada. Ele fica assustado com a expansão divina da alma. Nem em seus sonhos ele pensaria que poderia recuperar sua força de alma tão rapidamente. Mas isso é melhor para ele, afinal agora ele poderia fazer armas e pílulas sozinho. Quando ele volta para seu quarto e estava prestes a entrar, seus instintos o avisam que algo estava errado, mas era tarde demais e a prof o puxa para dentro. Se passaram 5 dias e ele não foi encontrar ela para explicar tudo o que aconteceu. Então o Prota dá a desculpa que tinha ficado cultivando e não viu a hora passar. E quando a prof vê que ele atingiu o pico de 2 estrelas, fica assustada e o repreende sobre o uso deliberado de pílulas para avanços rápidos. Mal sabe ela, família. Mas deixando isso de lado, o único ruim disso foi que o Prota perdeu os 3 dias que ela disse que ia dar pra ele, mano. F. Ela pede uma boa explicação pra ele. E o mesmo se faz de bobo, perguntando sobre o que ela estava falando. Então, ela o sobrecarrega o pobre com tantas perguntas que o garoto estava prestes a colapsar. Para sair disso de maneira fácil, ele pergunta a ela o que o diretor acha disso tudo. E ela diz que o velho pensa que Yang Ji tinha o aceito como discípulo. E o Prota sem vergonha alguma só dá um sinal de positivo e diz que o velho era muito inteligente e acertou de primeira. Ele pensa que ela ia aceitar de boas, mas a mesma diz que os outros podem aceitar fácil essa mentira, mas ela sabe que é mentira. Primeiro que a família do Prota não era influente ao ponto de convencer Lord Di, e segundo que Lord Di não conhece a técnica Palma dos Ventos e das Nuvens. O Prota fica meio desconfiado de como ela podia ter tanta certeza que Yang Ji não conhecia essa técnica, mas vendo que ele não queria contar nada, ela não queria o pressionar muito. Então ela diz que estava tudo bem, todos têm seus segredos e ela só estava um pouco preocupada com ele, mas diz que ele deve vir com ela para encontrar o mestre que ela tinha encontrado para ele. Isso vai ser legal, família, quero ver a cara dela quando os dois se encontrar. O Prota até tenta resistir enquanto está sendo arrastado, falando que não tinha o poder da alma e tal, mas a Ruinha diz que não era ele que decidiria isso e sim seu novo mestre. Na Associação de Alquimia, o servo do Prota Jiarong estava dando uma palestra e todo mundo estava ouvindo concentrado quando a Ruivinha chega gritando que o discípulo que ela tinha falado antes estava ali com ela. O maluco nem olha para trás e manda ela esperar no salão principal que logo ia o testar. Enquanto a prof puxa o Prota para o salão, a atendente chega e começa a o agradecer por ter ajudado seu irmão na última vez. Ele conseguiu refinar muitas pílulas e fazer muito dinheiro com as dicas do Prota. Ele então disse que seu irmão tem muito talento e que não foi nada que ele fez. Ele só precisa continuar se esforçando que vai conseguir se tornar um alquimista muito foda no futuro. Ela diz pro Prota, toda sem graça, que não sabe como agradecer toda a bondade que ele tem oferecido a eles. E o nosso garotão diz que para agradecer era bem fácil, ela só precisava usar seu corpo. Pega essa, tio, o maluco é brabo. Infelizmente, não sei se por ciúme ou por raiva, a prof mete logo um murro no pote do Prota e diz que ali não era lugar para os dois ficar flertando. Por causa dessa comoção, todo mundo que estava concentrado na palestra começa a mandar eles sumirem dali que estavam atrapalhando, chamando a atenção de Jiarong, que quando vê o Prota tomando uma bronca por sua causa, já logo vê as frases "descanse em paz" em cima da sua cabeça. Um figurante que ouvia a palestra diz para ele não se preocupar, que ele mesmo ia cuidar desses idiotas que estavam atrapalhando a sua palestra. Quando o maluco ouve isso, já manda logo o figurante voando e começa a tratar um Prota como se fosse um deus e chama ele de jovem mestre. Mas a prof, que não sabe de nada, começa a bater no pote do Prota, falando para ele se apresentar direito. E o nosso garotão já manda logo um gritão com o maluco e toma logo outro tapão no pote. O figurante, vendo o Prota apanhar por sua causa, cada vez vai perdendo mais HP
quando olha pra cara de irritado que nosso prota tava ficando. Ele acerta a própria cara com um tapa e cai de joelhos, implorando para a professora parar de bater no prota, e diz que o jovem mestre tem muito potencial, que não era necessário nenhum teste de alma. Todo mundo que assistiu isso fica assustado, não entendendo como o orgulhoso Jiarong estava de joelhos ali. A professora, mesmo incrédula, pergunta se ele iria aceitar o garoto então como discípulo, e o figurante diz que sim, mas quando ele olha para a cara do prota, já logo muda de ideia e diz que não. Vendo a loucura do indeciso, a prof pergunta se ele vai ou não aceitar, mas o figurante só começa a chorar no chão e implorar, e diz que vai fazer qualquer coisa para ela. Ele só pede para ela não bater mais no nosso querido garotão. Ela olha na direção do prota desconfiado, mas nessa hora chega um tal de Mestre Zhang, líder dos alquimistas imperial de Tianshui, um alquimista de terceiro grau. O prota sente a energia do velho e logo descobre que ele era pelo menos um alquimista de terceiro grau. E enquanto estava pensando nisso, a professora fala que para o Mestre Zhang vir aqui pessoalmente, a doença de Roxue devia ter piorado. Pego de surpresa, o prota pergunta que doença sua amiga Roxue tinha, e a prof fala que ela nasceu com uma doença de energia Yin nos meridianos. E quando era pequena, os especialistas contratados por seu pai disse que ela poderia viver apenas por 5 anos. Mas Sua Majestade seu pai conseguiu uma receita de um alquimista que permitia que ela vivesse por 10 anos, e isso foi há 9 anos atrás. O prota diz que essa doença não pode ser curada com pílulas comuns. Apenas com a pílula dos 5 dragões do puro Yang podia salvá-la. Mas ela é uma pílula de 8º grau, e ninguém poderia fazê-la atualmente. Nessa hora, o prota simplesmente pede para a prof voltar primeiro, que ele iria conversar com seu novo prota sobre algumas coisas. A prof até percebe que a atitude fria e orgulhosa de Jiarong, que despreza todos, estava mudada perto do prota. Ele agia muito como um escravo perto dele, mas ela deixa isso de lado e vai embora. Dentro do quarto de Jiarong, o prota manda ele avisar para todos que ele mesmo curará a doença da princesa. O figurante fica meio desacreditado, então o prota diz que com a técnica da acupuntura dourada também deve ser possível curar a doença de Roxue, mesmo que isso demande um pouco de poder de alma em tempo, mas isso seria fácil para ele. O figurante fica com a cara de bobo quando descobre que o prota conhece a técnica lendária da acupuntura dourada, mas o prota nem dá ideia pro lerdão e manda ele dizer que fará o procedimento. Mas quando chegar a hora, ele mesmo assumirá o tratamento. O figurante, então, pede se enquanto o prota estiver usando a técnica, ele pode pelo menos assistir o processo. E o prota diz que ele pode fazer o que quiser, mas ele deve conseguir assumir o tratamento da princesa ou ela morrerá. E passa uma lista de materiais que ele vai precisar para o tratamento. Quando o figurante vê a lista, ele diz que tem muita coisa, incluindo materiais para a forja. E o prota então, enquanto sai, diz que ele ainda não tem uma arma Xuan e vai aproveitar para forjar junto e se desperde. Na rua, o prota estava caminhando para procurar os materiais para forjar as agulhas. Ele mesmo queria achar os materiais e fazer o forjamento para não conter nenhum erro e ele conseguir curar a princesa. Nessa hora, ele vê aquela loirinha que tentou armar para ele lá no começo, fingindo ser sequestrada, sendo coagida por um gordo escroto sobre um preço de remédio. O gordo diz que como ela não tem o valor certo, ele pode até vender o remédio para ela, mas em troca, essa delicinha deveria virar sua namorada. Olha a audácia desse rabicó maluco, família. Obviamente que ela disse que não. Na verdade, ela ainda disse que nem em sonhos, para humilhar mais o gordinho, e começa a sair. Mas o gordola diz que será apenas por 3 meses, e a lembra que seu irmão doente não sobreviverá sem esse remédio. Ela ainda recusa e diz para ele vender para ela a prazo, que em 3 meses ela pagaria o valor total, mas ele não aceita, enquanto ameaça sobre a vida de seu irmão, que não ia durar muito sem o remédio,
Ele tenta dar uma pegadinha nos peitinhos dela. Mas nessa hora, o Prota já logo mete a porrada na mão do maluco e pergunta quem era esse porco ousado que estava tentando tocar sua mulher, deixando a loirinha toda rosadinha sem graça, que se abre toda quando vê o Prota. Quando a loirinha viu o Prota chegando, ela lembra perfeitamente do dia da armação que ela participou. E como o nosso garotão tinha se aproveitado muito bem da situação, se é que vocês se lembram. O gordo ainda não acreditava no que estava acontecendo. Para confirmar, ele pergunta: "Sua mulher? Você acha que eu vou permitir isso? Você tem uma ideia de com quem você tá mexendo?" Rapaz, eu não sei com quem ele tá se metendo, mas você tá se metendo com um protagonista que vai te humilhar, eu tenho certeza. Ele continua e afirma que o Prota estava lascado agora por mexer com a pessoa errada. Mas o Prota nem liga, dando meio que a entender que mesmo se fosse o rei que estivesse na sua frente, ele faria a mesma coisa. E por ironia do destino, o Gordola se achava simplesmente por ser um aprendiz alquimista de Jiarong, mais conhecido nesse canal como Servinho do Prota. O gordo ainda não entendendo a merda que estava, tem a cara de pau de mandar ele se ajoelhar, entregar 100 moedas de ouro para as despesas médicas e talvez ele o perdoasse, só talvez. Rapaz, eu conto ou vocês contam, família? Pensa num gordo azarado, velho. O Prota diz que conhece bem Jiarong, mas ele nunca ouviu falar de nenhum de seus aprendizes, enquanto ele sacava um saco de ouro e jogava para o gordinho no chão. Então, ele completa: "Você pode até pegar minhas moedas, mas vamos ver se você conseguirá se manter vivo para poder gastar." E ao ser encarado pelo Prota, o bichinho se treme todo e tem uma certeza instintiva que se ele pegar as moedas em sua frente, ele com certeza vai de comes e bebes. A loirinha que estava vendo toda essa situação se desenrolar na sua frente começa a lembrar de tudo que o Prota já tinha realizado desde que ele começou o seu cultivo. Era quase inacreditável. No duelo da arena, seu ataque era quase como se ela estivesse em um sonho. O gordinho, que estava entre a cruz e a espada, nessa hora sai correndo e gritando quando vê o seu suposto irmão Han, que era um dos guardas da cidade. Quando o cara se reúne com o gordinho, já logo saca sua espada e começa a caminhar em direção ao Prota, fazendo os fofoqueiros de plantão irem à loucura. Mano, olha a audácia desse novo figurante. Ele chega e diz ao Prota que ele não o conhece e nem se importava. Ele tinha duas opções: se ajoelhar, entregar o dinheiro, deixar a garota e sumir. Ou a segunda opção era se tornar um aleijado e viver o resto da vida em uma cela da prisão. E ele termina dizendo que ele tinha apenas 3 segundos para decidir. Pensando que a situação já estava sob controle, o gordinho abaixa e tenta pegar os sacos de moeda no chão. E meu amigo, ele toma uma bica tão bem dada na boca do estômago que quebra seu dantian de uma vez, o transformando em um aleijado para o cultivo. E vendo todo mundo desesperado, o Prota solta uma risada e diz que escolhe a segunda opção, enquanto a lourinha já não entendia mais nada, estava perdidinha na porradaria. O guarda nem se dá mais ao trabalho de conversar e já ataca o Prota com tudo, que simplesmente segura o ataque do maluco com 2 dedos como se fosse a coisa mais simples do mundo, velho. Todos ficam incrédulos com a cena, e o figurante percebe por que o garoto em sua frente era tão arrogante, sua força não era brincadeira. Então, o mesmo libera o poder de sua espada de Jade, que era uma arma Chuan, e com sua arma Chuan ativa, o figurante volta à sua arrogância de antes. Pois uma espada desse nível era muito rara, pois muito poucos alquimistas eram capazes de poder fabricá-la. Mas nosso Prota, como sempre, apenas estala o pescoço e diz que era simplesmente um lixo de arma Chuan de primeiro grau. Ele desvia do golpe do figurante e acerta a espada com vários murros precisos, a desativando. Depois disso, o figurante fica louco. Ele tenta desesperadamente ativá-la de novo com uma cena icônica, mas falha miseravelmente. E todo mundo que via aquela cena ridícula também não entende o que aconteceu. O figurante era deprê total, pensando que sua espada, que ele gastou toda a sua fortuna de sua família e implorou milhares de vezes para o alquimista Liang forjar, tinha se quebrado. Nessa hora, o Prota começa a rir e com os braços cruzados, diz ao figurante que todos os truques que ele estiver na manga, essa era a hora perfeita dele mostrar. O cara já estava perdido em miséria e grita para todos os seus ajudantes matarem o garoto na sua frente, ele já não ligava para mais nada. O Prota ri dos fracotes que corriam em sua direção. Ele simplesmente desvia e começa a derrotar cada um com um simples golpe.
E para a loirinha que via tudo do lado, parecia que seus movimentos eram uma dança. O Prota, vendo sua confusão, explica que essa era a técnica Punhos Florais, inventada por um soberano marcial chamado Yuan Zixian, uma técnica desordenada para sempre pegar os inimigos de surpresa. O Prota aproveita a luta fácil e diz que mesmo que a espada fosse um lixo, ainda era uma arma Chuan e deveria valer alguma coisa. E pega a espada para ele e quebra os braços do maluco, e pergunta se havia mais alguma coisa que o figurante tinha para dar a ele. O figurante tenta usar o nome de seu pai, dizendo que ele vai acabar com a família do garoto. Mas o Prota ri e deseja boa sorte e manda o cara reunir seu pessoal e tentar. Ele estaria esperando agradavelmente. No meio de toda essa treta e comoção, outros 2 guardas chegam e perguntam o que estava acontecendo ali. E o figurante, que tinha acabado de ser humilhado, diz que era o capitão da 3ª Brigada da Cidade Imperial e tinha sido atacado, e pede para que esses novos figurantes o salvem. Eles eram guardião do estado e pergunta quem era o arrogante que se atreveu a atacar a guarda da cidade, e manda o Prota baixar a espada e se render imediatamente. Mas o Prota diz que ele devia perguntar primeiro o que aconteceu. Isso nem era culpa dele, os guardas o atacaram primeiro, ele era simplesmente inocente. Mas como a gente já tem experiência nisso, né? O novo figurante burro não acredita nele. Mas ele ainda tinha receio, ele não conseguia acreditar que o garoto sozinho conseguiu derrotar vários guardas com um cultivo muito maior que o dele. Isso não o impediu de atacar o Prota sem muita conversa, o famoso ataque primeiro, converse depois. Obviamente que nosso Prota não seria derrotado facilmente, e ativa a espada que até há pouco tempo parecia estar quebrada, mas na mão dele ela parecia muito mais forte que era na verdade, fazendo o figurante se perguntar como ele podia produzir essa força com esse nível de cultivo tão baixo. Sentindo a tremenda força que vinha da espada, ele confunde ela com uma arma mística e já começa a pensar em maneiras de roubar a espada para si. Mas nosso Prota, mesmo ele sendo arrogante, ele não é nem um pouco burro, então ele já ataca rapidamente para se livrar de pelo menos um dos guardas, pois se os 2 se juntarem, provavelmente ele perderá. Após uma troca de golpes, ele então usa uma habilidade Chute dos Ventos Demoníacos, e quando o figurante fica desequilibrado, ele faz uma finta para usar todo o seu poder e o incapacitar para poder lidar com o outro guarda. Vendo que seu amigo ia perder para o garoto, o outro guarda, que ainda não tinha entrado na batalha, ataca covardemente pelas costas. Mas quem era nosso Prota? Um soberano marcial que já esteve entre os mais fortes do mundo. Tudo até agora tinha sido uma finta para pegar os 2 guardas desprevenidos. E, aproveitando essa chance, ele usa a habilidade Corte Lunar para finalizar os 2 guardas de uma vez só. Nessa hora, era muito lindo ver o desespero na cara dos imbecis. Com a morte iminente batendo em sua porta, sem saída, os 2 guardas usam uma técnica combinada com uma pose horrível. Mesmo com a pose sendo lamentável, o ataque era muito forte e o Prota percebe que seria derrotado e se vira para evitar um golpe fatal. Para a loirinha que estava assistindo isso desde o começo, era surreal. Li Yuxion forçou os guardiões do estado lutarem junto para derrotá-lo, e ainda conseguiu evitar o golpe fatal e gritar para ela correr antes de ser derrotado. Mas essa não era a hora para ficar parada pensando abismada. Se ela fosse capturada agora, a chance de ajudar o Prota seria 0. Então, ela começa a correr para procurar ajuda. E mesmo com o aviso do primeiro guarda, os 2 guardiões estavam mais preocupados com o garoto, que era um guerreiro marcial, e os forçou a usar uma técnica combinada para sobreviver. Se alguém contasse uma história dessa para ele, ele riria da pessoa. Mas deixando isso de lado, ele pega a espada para si. O guarda, que era o dono da espada, tenta pedir de volta, mas o guarda diz que limpou a bagunça para ele, e agora estava se despedindo e não era necessário nenhum agradecimento. Vendo que a espada que custou tudo que ele tinha sendo levada assim, ele ordena aos figurantes inúteis no chão para pegar o garoto que causou toda essa dor de cabeça. Ele jura para si mesmo em pensamentos que, por fazê-lo perder sua espada, o garoto vai se arrepender de ter nascido. A loirinha, que corria enquanto chorava lembrando do Prota, acaba na frente da mansão da família Lee, e fica feliz ao lembrar que o Prota era o neto mais velho, e com o prestígio da família Lee, ele seria salvo com certeza. Dentro da mansão, um cara estava maravilhado com sua espada Chuan de 2º grau quando vê um guarda passar correndo desesperado. Ele pergunta o que aconteceu. O guarda lhe diz tudo o que a garota havia lhe contado.
Ele disse que não importa se o lixo da família foi pego, era para ele ir dizer à garota que o mestre tinha sido informado e que ela não precisava mais se preocupar com o assunto. O guarda avisa para a lourinha que já estava tudo bem. Os superiores da família foram avisados e as devidas providências seriam tomadas. O mestre atual da família Li era um veterano militar de Tianshui. Seu nome era Li Shu-yan. Ele era um dos 6 homens mais poderosos e prestigiados abaixo do rei. E pensando que o avô de Li Yuxiang pessoalmente ia resolver o problema, ele com certeza estaria a salvo. A garota vai embora. Mesmo que ela sentisse que algo estava errado, ela só podia engolir a tristeza que estava surgindo dentro dela. Em outro canto da cidade, nosso prota acorda em estado crítico. Ele estava gravemente ferido. Todos os meridianos de seu corpo foram danificados. Ele nem conseguia se mexer direito e ainda estava acorrentado em uma cela. Aparentemente, ele estava em uma prisão. Olhando em volta, ele vê várias pessoas em situação parecida. Um velho conta que essa era a prisão privada da família Long. Ele diz que os jovens realmente têm muita coragem, pois tinha ouvido dos guardas os feitos de Li Yuxiang, quebrando os braços do jovem mestre da família Long. O prota pergunta por que ele estava em uma cela privada em vez da prisão da capital. O velho então responde que essa era uma pequena prisão da família, usada apenas para fins pessoais. O prota estava muito puto, filho. Ele não consegue acreditar que os caras teve coragem de criar uma prisão privada. Assim que ele sair dali, ele vai relatar tudo à corte real. O velho começa a rir que até tem uma crise de tosse depois de ouvir a afirmação do garoto. Ele havia quebrado dos braços do jovem mestre da família e achava que podia sair facilmente dali. Ele disse que quando ele tinha a idade dele, cuspiu no chão na frente dos portões da família Long, enquanto simplesmente caminhava pela rua. Após isso, ele foi capturado, preso e estava ali desde então. E começa a apontar para todos os presos e contar por que cada um deles estavam presos ali. E cada história era mais absurda que a outra. Mas diferente do que ele pensou, a reação do prota foi simplesmente rir e dizer para eles ficarem tranquilos e seguros, que quando ele se libertar, vai levar todos junto com ele. Essa afirmação era como se fugir fosse um fato já escrito. O velho não leva o garoto a sério e diz para ele não tentar nada absurdo. Mesmo que o lugar fosse horrível, ainda tinha comida estragada diariamente. Carvalho menor, que merda de família escrota é essa, tio? Sem mais demora, o prota para de discutir com o velho e começa a estimular a técnica do corpo tirânico. E vendo isso, os velhos em volta começam a comentar em quanto tempo ele iria desistir da ideia de fugir. Indiferente ao seu redor, o prota começa a sentir um poder estranho em seu dantian e circulando através do seu corpo, lentamente reparando seus meridianos danificados. Essa, sem dúvida, era a melhor técnica corporal de todas. Na associação de alquimia, o servo do prota estava em choque quando ouviu da prof que Li Yuxiang tinha sumido. Ele já havia assumido a responsabilidade de cuidar da situação da princesa e estava sendo pressionado a fazer o procedimento da acupuntura dourada. Afinal, ela não tinha muito tempo de vida. Sem mais opções, ele simplesmente desesperado cai de joelhos e conta que, na verdade, quem iria tratar a princesa era o prota. Ele só era um pau mandado do garoto. Os 3 presentes ficam chocados e o alquimista Zhang diz que isso foi demais. Tratar a vida da princesa como se fosse um brinquedo era inaceitável. Ele manda prender Jiarong e executá-lo assim que tudo isso acabar. Jiarong ainda tenta conversar com o cara, mas logo toma uma bica na beiça e fica todo quebrado no chão. Mano, deu até dó do cara agora. O cara estava tão irritado que sobrou até pra professora quando tenta conversar com ele. Mas ela não leva isso muito a sério e diz tudo o que vem acontecendo com Li Yuxiang, seus conselhos sobre alquimia e o poder que ele demonstrou no duelo, deixando os 2 velhos incrédulos. Afinal, todos sabiam da condição do lixo da família Li, que não conseguia cultivar pois seus meridianos não poderiam ser mais abertos. O cara ainda fica mais assustado quando descobre que o garoto não só venceu o duelo contra um cara muitos cultivos acima dele, mas venceu com um só golpe. E o golpe ainda foi o selo da vida flutuante. Pensando na possibilidade do garoto ser discípulo de Yang Ji e realmente conhecer a técnica da acupuntura dourada, Lord Zhang diz que era para usar todo o poder que eles conseguirem
Mesmo que precisem procurar no deserto, eles deveriam achar Liu Xiong o mais rápido possível. Então, família, vamos odiar uma vez a família Lang? Rapaz, figurante não tem um minuto de paz. Até quando consegue derrotar o protagonista, vem geral acabar com eles, mano. Mas essa é a vida de figurante, é assim mesmo, é um fato já escrito. Depois de toda aquela comoção e da ordem do alquimista Zhang de procurar nosso protagonista o mais rápido possível pelo país, corta para um bar. A loirinha estava trabalhando como garçonete, enquanto Yu Zheng e Lu Landuo, os dois que sempre debocharam do Potter, estavam discutindo sobre seus feitos incríveis. A mina já levanta e fala pro figurante que ele falava merda para um caramba e que tava de saco cheio, e diz adeus e fala para o moleque não a procurar mais. Meng Hu, vendo o cara todo derrotado na mesa, vem entregar outra bebida. Mas o maluco já logo vai dando em cima dela igual um cachorro no cio, tentando parecer legal sobre seu cultivo alto e tudo mais. Ela tenta vender a bebida e meter o pé, mas o cara ainda era muito inconveniente e tenta comprar a mina também. Ela tira a mão do cara de cima dela e diz pra ele ter pelo menos um pouquinho de dignidade, tava passando dos limites já. Rapaz, eu acho que essa lourinha tem alguma maldição, mano. Onde ela vai ter um figurante merda tentando comprar ela? O maluco fica irritado e parte para a ignorância, e diz que ela era uma mera garçonete, e se ele disser para ela se tornar sua namorada, ela devia aceitar obedientemente. Enquanto o maluco dava seu showzinho de merda, os dois amigos do Prota entram no bar conversando sobre o súbito desaparecimento do seu amigo, e reparam na loirinha que já tinha armado para ele. O figurante que estava fazendo merda, vendo que o cultivo dos dois que chegaram estava abaixo do seu, tenta intimidá-los. Mas o cara já logo diz que é amigo de Li e o Xiong, e se o maluco continuar falando essas merda, vai levar ele lá pra fora do bar e mandar o pessoal dar uma boa conversada com ele. Tá ligado aquela conversa que faz o cara perder um braço, uma perna, sei lá, ficar desaparecido? É esse tipo de conversa. O maluco já muda completamente e diz que não tem tempo para ficar de brincadeirinhas e precisa ir cultivar, e se retira do bar enquanto dizia que nem conhecia a garota. Depois de expulsar o figurante, os dois começam a discutir de novo sobre o sumiço do Prota, e quando a garota ouve isso, pergunta se Li e o Xiong ainda não tinham sido salvos pela família Li, mesmo depois de 3 dias que ela havia os avisado, e explica para os dois amigos dele, e então os três combinam de avisar a todos e salvar o Prota. Enquanto isso, no quintal da família Long, enquanto o segundo jovem mestre treinava, seu pai estava o observando, mas estava com um semblante um pouco preocupado e não prestava muita atenção no treino de seu filho. Faz alguns dias, o país inteiro estava procurando por um garoto, mas ninguém conseguia achar e ele, o líder da guarda, ficou sobrecarregado por causa disso. Mas mal sabe ele que sua família tá lascada por causa do seu filho merda. Mas deixando isso de lado, ele pergunta ao seu filho onde estava seu irmão mais velho, que não foi visto nos últimos dias. E o garoto todo animado diz que há alguns dias um pirralho havia quebrado o braço dele e assim que ele foi curado, ele foi se encontrar com ele na cela da prisão. A princípio seu pai não deu muita ideia e ainda disse que por sempre estar vadiando, obviamente que qualquer um seria capaz e mais forte para quebrar o braço de seu irmão mais velho. Mas conforme o garotinho ia falando, a cara dele ia mudando e ficando muito séria de medo de seu filho mais velho ter feito uma merda colossal. Mas como o garoto não se lembrava direito o nome do pirralho, diz que era algo como Yun. O velho suspira aliviado, depois de quase morrer do coração. Mas seu alívio não dura nem um segundo quando seu garoto disse que o nome na verdade era Li Yuxiong. Família, acho que a alma do chefe da família Long deixou o corpo dele, porque ficou até preto e branco a imagem, mano. Enquanto o cara imaginava a trolha colossal que ia adentrar sua cavidade depois da merda que o inútil do seu filho fez, os guardas já começam a chegar dizendo que estavam sendo invadidos. A área da família Long tinha sido comprometida. Ele usa uma técnica de voz para gritar com quem invadiu a mansão da família, fazendo os guardas ficarem animados com a força de seu mestre. Mas então, menos de um segundo depois, uma voz com a mesma técnica muito mais forte surge, fazendo todos cuspirem ketchup, dizendo que a comandante dos guardiões do país, Luo Yusang, e o mestre alquimista Zhang Jingfan
estavam declarando a ocupação da mansão e quem resistir será considerado traidor e morto no local. O chefe da família Long corre para os receber e, mesmo já sabendo, pergunta por que eles estavam fazendo isso, enquanto pensava que adoraria acabar com a raça do seu filho ele mesmo. A prof pede para a loirinha contar tudo o que aconteceu no fatídico dia da derrota do nosso prota. Enquanto o alquimista Zhang e a prof conversavam com o chefe da família Long, o servo do prota só consegue pensar no azar que estava tendo ultimamente. O Gordola, que foi o pontapé inicial de toda essa merda, só tinha participado de uma de suas aulas e causou toda essa comoção. Ele estava totalmente lascado se Li Yuxiong tiver irritado com ele. Zhang Guifan faz a pergunta que todos queriam saber. Li Yuxiong ainda estava vivo? E sem ter para onde correr, o cara entrega seu filho mais velho aos leões e diz que também não sabia. Tudo tinha sido obra do seu filho estúpido e traiçoeiro que planejou tudo e os convida para ir até a prisão. Na prisão, o prota estava bem de boas cultivando. Seus meridianos já estavam curados graças à técnica corporal absurda. Agora ele só precisava de tempo para recuperar seu Ki, mas infelizmente os figuras chegam mais cedo do que ele esperava. Cercado pelos guardas, o filho mais velho da família Long ordena que os guardas tragam o garoto até ele. Hoje era o dia que ele o faria se arrepender de ter nascido. Eles prendem o prota que fingia estar desacordado em uma espécie de cruz. Li Yuxiong observa que estava cercado por 35 pessoas, 12 guerreiros marciais e também havia um mestre marcial escondido entre eles. Como ele ainda não tinha recuperado seu Ki, ele não conseguiria abrir passagem para fugir e também não sabe a situação fora da prisão. Então, ele decide enrolar os figurantes um pouco. Os caras jogam nele uma solução que, quando entram em contato com os ferimentos, começam a corroer os músculos e veias, fazendo com que a pessoa sinta uma dor insuportável. O figurante debocha, dizendo que era para o prota tentar não morrer com isso. Mas então todos percebem que todas as feridas do corpo dele já estavam totalmente curadas. E nosso garotão abre o olho e pergunta quem é o merda que estava gritando. Desde quando é permitido lixos falarem assim? Rapaz, traz 2 troféus pra esse mito, mano. Um por seu overpower e outro para caso ele perca o primeiro. O cara não se aguenta e desce o murro nele. O prota dá uma gorfada de ketchup na cara do maluco. Então ele ri e diz que se lembrava, ele era um dos cachorros que havia sido espancado por ele antes. E como ele era o rei do deboche, pergunta para o figurante como estava sua espada, mano. O maluco já se perde todo e corre para matar ele, mas o Gordola o segura e manda ele ficar calmo. Ele diz que o garoto percebeu que morrerá e só está tentando os irritar para ter uma morte rápida e sem dor. Eles fizeram preparações para torturar o garoto e ele não deve ter uma morte fácil. Mas calmo, o figurante diz que quase caiu nas armações do prota, mas agora ele iria provar a execução da família Long. E manda os guardas o chicotearem 100 vezes, mas não o matar. Porém, Li Yuxiong não estava prestando atenção nisso. Quando ele apanhou antes, percebeu que mesmo que o golpe tenha o ferido, grande parte da força do golpe foi absorvida pelo corpo dele. Assustado, ele percebe que esse era outro efeito da técnica do corpo tirânico. No passado, ele havia lutado contra o soberano tirânico por vários dias e várias noites. Os dois lutaram em uma batalha insana, despedaçando céu e terra, quase destruindo a cidade sagrada. O corpo massivo do soberano tirânico conseguiu resistir ao seu Ki, e quando a luta chegou ao fim, ele acabou por ser o perdedor. E agora que ele sentiu isso, ele entende o porquê. Durante toda a luta, o soberano tirânico estava absorvendo energia através dos golpes recebidos. É isso que eu chamo de hack, família. Fruta que partiu. Mas a técnica também tinha um lado ruim. Quem ia se deixar ser acertado para absorver energia no meio de uma luta? Nem mesmo o soberano tirânico se deixava ser acertado, apenas quando era extremamente necessário. Entretanto, seu caso era diferente. Os figurantes iriam bater nele sem o matar, o que era perfeito para o nosso garotão absorver um pouquinho de energia de grátis.
O Prota ainda debocha, perguntando se isso era tudo que os perdedores tinham. Irritado, o cara senta o porrete no nosso Prota, fazendo ele recuperar mais rápido seu ki primordial. O velhote, que era o mais forte dali, diz que os ossos do garoto eram bem resistentes. Mesmo depois de ser atingido tantas vezes, ele ainda não deixou cair lágrimas. O gordinho fica feliz e fala, é bom ele ser resistente. Se ele morresse com poucas chicotadas, isso não teria graça alguma. Mas o Prota nem ligava pra esses caras, ele só estava concentrado e pensando que faltava apenas um pouco e ele poderia se tornar um guerreiro marcial de 3 esteiras. Mas nessa hora, o cara com a mão toda enfaixada grita, pare! E o Prota fica irritado. Percebendo que acha que subestimou o garoto, ele diz que agora vão começar os eventos principais. O Prota pensa que já estava no pico do nível de um guerreiro marcial de 2 estrelas. Ele poderia até se libertar das algemas se quisesse, mas essa não era a hora. Seu corpo estava muito machucado e ainda tinha um mestre marcial de estágio 2 ali. Decidindo que esperar para ver o que ia acontecer, ele assiste o Gordola chamar 2 guardas e jogar um pó chamado Levanta a Brocha neles. Os 2 guardas, que tinham mó cara de bravo, se abrem feito uma flor e começam a se abraçar feito 2 cadelas no cio, mano. O Gordola ri desesperado e diz que até mesmo o eunuco poderia reviver seu graveto energético e ficar taradão ao cheirar isso. Nessa hora, o Prota tem um ataque psicológico inesperado, mano. Que Gordola nojento, mano. Até o figurante, que era seu amigo, começa a vomitar junto com os guardas. O Gordola então diz que apenas uma cheirada fez os caras ficar daquele jeito. E ele tinha preparado essa caixa inteira para o nosso Prota. Mas com um golpe psicológico que o Prota sentiu, ele conseguiu alcançar o tão esperado guerreiro marcial de 3 estrelas. Sem mais delongas, ele decide se libertar das algemas e manda o gordão tarado pro quinto dos infernos. Nessa hora, o pó se espalha por toda a sala, deixando todos os guardas em estado eufórico, se vocês me entendem. O filho mais velho da família Long já se desespera e corre atrás do Gordola para pedir o antídoto. O gordinho só começa a rir todo feminado, dizendo que não tem isso não, parceiro. Então manda o cara chegar mais perto para eles fazerem uma boa loucura. E já logo tomou a bica na cara. O figurante então diz pro velhote, que era o mais forte dali, matar logo o Prota. Mas na hora que o cara tira a roupa para começar a luta, o Prota já estava em cima dele para capotar ele na porrada. O velhote, parecendo um mestre Kami, já solta todo o seu poder e rasga toda a roupa, filho. O bicho tá saradão. E ele pergunta se um mero guerreiro marcial o ousa enfrentar. Só que então o Prota usa aquela técnica que ele usou lá no começo de ataque da alma. E com esse mínimo de distração, com a técnica olho demoníaco, ele consegue acertar um grande ataque no velhote. O velho diz que está um pouco surpreso por um pivete conseguir usar uma técnica da alma, mas quando ele vira pro lado, todos os guardas o atacam mandando coraçãozinho e beijos. Até mesmo o jovem mestre da família Long tira suas roupas e cai pra putaria, velho. Cê é louco, que nojo. Vendo que tudo estava resolvido, o Prota começa a trocar de roupas enquanto caminha como se nada tivesse acontecido para fora da cadeia. Ele pensa que primeiro deveria voltar logo para a guilda dos alquimistas e fazer o tratamento de sua amiga, que não pode mais ser atrasado. E quando ele mete o pé na porta, todo mundo já estava preparando para entrar para procurar ele. Enquanto todo mundo estava se perguntando o que estava acontecendo, eles ouvem um barulho muito estranho vindo da cadeia. E seu amigo diz que vai lá checar que barulho é esse. O Prota até tenta impedir, mas então o alquimista Zhang o distrai perguntando que barulho era esse do calabouço. Mas nessa hora o amigo dele já volta vomitando. Eu não quero nem saber o que ele viu lá. O outro amigo do Prota pergunta o que estava rolando, mano. E o Prota tenta também impedi-lo de ir lá, mas o cara fala que precisa ir. O Prota diz que o cara tinha convidado seus lacaios para dar uma festinha lá embaixo, mas ninguém o ouve e todo mundo desce para ir ver o que tava lá. Nessa hora o autor cola essa seguinte imagem pra gente. A cena a seguir foi censurada por motivos óbvios. É óbvio que depois de um tempo tá todo mundo chamando o Hugo no terreiro da casa dos Long, mano.
O chefe da família Long pergunta o que exatamente aconteceu lá. E o Prota ainda zoou, falando que o filho dele o convidou para participar sem contar os detalhes. Ele que perguntava que merda ele tinha ensinado para seu filho. O cara fica até irritado, mas quando ele encara o Prota, ele percebe que mesmo ele sendo um guerreiro marcial de 3 estrelas, a energia e tudo que circula esse garoto dá uma impressão que mesmo que ele o atacasse, ele não seria capaz de derrotá-lo. Mas ele pensa que isso era só o efeito da cena que ele presenciou lá embaixo. Mas o servo do Prota diz que tal pai, tal filho. Com certeza isso é alguma coisa de família, mano. Óbvio que o cara já ataca o servo do Prota xingando ele de tudo quanto é nome, mas ninguém nem dá ideia. O alquimista Zhang pergunta se o garoto era Li Yuxion. E o Prota fala que sim e sabia exatamente quem ele era. O alquimista então pergunta como ele o reconheceu, e ele cita as pessoas importantes ao seu lado e também sabe que ele não era o rei, então ele fez algumas deduções. O cara ri e fala que realmente parece que ele era diferente dos outros, talvez ele realmente conhecesse a técnica da acupuntura dourada. O Prota brinca e diz, deixe-me tentar. O cara fala, tentar? A princesa tem um status extremamente nobre. Se suas habilidades não forem o bastante, como posso simplesmente deixar brincar com a vida dela? O Prota continua debochando e fala, se nem eu mesmo conseguir resolver isso, você acha que quem vai conseguir? Me deixe pelo menos tentar, qual é seu problema? Rapaz, esse Prota é muito debochado, filho. Tanto que depois de ficar sério, o cara só com o ringue dá uma risada dele, mano. E diz, certo, vamos em frente, vá e tente. Ele completa e fala, se você conseguir salvar a vida da princesa, então não importa o que aconteça em Tianshui, farei meu melhor para protegê-lo. Mas se você falhar, mesmo que seu avô venha, não será capaz de manter sua vida intacta. O Prota nessa hora para de brincar e sério diz, minha vida está em minhas próprias mãos. O cara fica em choque. Mas não diz mais nada, porque nessa hora o servo do Prota disse que era para todo mundo parar de discutir, que o foco era o tratamento da princesa. Olhando em volta, o Prota então nota a loirinha e diz que da última vez ela armou uma armadilha para ele e dessa vez trouxe pessoas para o resgatá-lo. E eles agora estavam quites. E diz que acontece de que precisa de uma assistente para ajudar a salvar a vida da princesa e Amanda vir ajudá-lo. A garota até tenta falar que era meio inútil e não servia pra nada. Mas o Prota fala, se eu tô falando que você serve, fia, confia no pai, vem comigo, tio. O Prota avisa para o alquimista Zhang que precisaria da loirinha e da ruivinha como suas assistentes. E que ele precisaria cobrir os pagamentos dele. E o cara simplesmente fala, faça o que quiser, o cara era ricão, né, filho? A professora loirinha já fica toda boba quando ouve isso. Ela vai poder ver em primeira mão o método da acupuntura dourada. Isso era uma oportunidade única. Nessa hora o Prota lembra e pergunta pro seu servo se o gordinho não era seu aprendiz. E o cara simplesmente pensa, me ferrei. Ele até tenta se explicar, mas o Prota já tava longe, filho. Deu ruim pra ti, meu parceiro. Já na guilda dos alquimistas, todo o quarto andar era uma câmara de gelo total por causa da princesa. Sua doença espalhou o gelo por toda a área. Ela estava descansando em uma cama de jade que desacelerava o processo da doença. O Prota se culpa por ter um poder de alma tão baixo e não ter percebido a doença de sua amiga antes. Enquanto a professora pergunta se 30 agulhas douradas e uma cortina realmente será suficiente para salvar ela. Ela pergunta se o Prota estava confiante, e o alquimista Zhang pergunta para ele ser sincero, qual era a probabilidade de sucesso, 20, 30%? Se a chance fosse mais baixa que isso, ele teria que informar sua majestade sobre a situação, e todo mundo fica tenso esperando a resposta. O Prota então diz que se ela não fosse mulher e ele pudesse tocá-la e administrar pessoalmente a acupuntura, então ele teria 100% de certeza. Mas olha como esse cara é debochado. Ele diz que como ela é mulher e ele precisará fazer com que as agulhas voem em seus pontos de acupuntura a 15 metros de distância através de uma cortina e também por ele ter sofrido aquele pequeno incidente na família Lang, ele só tinha 90% de certeza de curar ela, mano. Que cara debochado, família.
O cara já perde totalmente a compostura. Era a vida da princesa e esse garoto tava brincando falando que ia fazer todo o processo a 15 metros de distância e ainda separados por uma cortina. Só que então o outro alquimista foca no ponto principal. Ele falou que com mesmo todas as adversidades, ainda era de 90% a chance de sucesso. Esse moleque tava brincando com todo mundo, mano. Ele lembra que Yang Di disse que para fazer esse processo de acupuntura à distância, o poder da alma do alquimista deveria ser no mínimo de rank 5, senão seria impossível. A professora também já perde a paciência e mete um pescotapa nele, perguntando de onde vem toda essa confiança, você acha que é o próprio Yang Di para fazer isso de longa distância? Eu só quero ver a cara de surpresa dela quando ela descobrir que ele é Gu Feng, o soberano eterno e mestre de Yang Di, mano, vai ser hilário. Ela diz que a princesa tá quase batendo as botas, ele devia levar isso mais a sério. E ele completa falando, eu estou muito sério aqui, e já que todos vocês estão percebendo que a princesa tá quase morrendo, por que vocês não estão causando tantos problemas? Ele então fala que é para conversar e manda a loirinha já coloca a princesa em posição e manda a professora erguer a cortina que eles estavam prestes a começar. Mas o alquimista Zhang já puxa logo a cortina e fala, que mané usar cortina o quê, rapaz? É a vida da princesa que tá em risco aqui, você pode parar de brincar? E o Prota puxa de novo a cortina e fala que era justamente por isso. Para ele aplicar a acupuntura dourada, a princesa precisa estar pelada. Como ele, um adolescente, vai resistir àquele corpinho delicioso dela, mano? Ele não vai conseguir se controlar. Rapaz, esse protagonista é muito insano, família. Então, eu vou terminando o vídeo por aqui. Se curtiu o vídeo, já deixa o like aí na humildadinha do Buda para nós crescer mais forte. Espero ver vocês em breve. Fiquem bem. Falou, falou e falou.